Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 134. Eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morastoni. Olá Blumencasters, bem-vindos a esse episódio que já estava rendendo altos papos aqui no off, né? Com certeza, sempre rende, né? Sempre rende. Ainda mais de uma pessoa que a gente vai homenagear aqui, né? Que é um jornalista, no mínimo, polêmico. Um jornalista de peso, né? Que fez parte aí da história da nossa cidade e que tem muita coisa legal, né? Com certeza. Inclusive, antes de mais nada, eu quero agradecer aí ao Rodrigo Ramos, nosso secretário de Cultura, que se não fosse ele, a gente não teria conhecido essa pessoa que está aqui na nossa frente, né? Que foi no evento de lançamento do livro lá da professora Ana Maria Moraes, que a gente se conheceu. Então ele, apontou ali e falou, sabe de quem que ele é filho? Eu falei, não, de quem? Do jornalista Luiz Antônio Soares. E a gente aqui, ao longo desses mais de 130 episódios do Blumencast, já recebemos muitos jornalistas e boa parte deles e de alguns políticos aqui da cidade já citaram o jornalista Luiz Antônio Soares. Então acho que é mais do que merecido e uma honra para a gente poder estar aqui hoje com o Duca Soares, que é filho do jornalista, né, Luiz Antônio Soares, para contar um pouquinho da vida dele, da carreira dele no jornal, das outras profissões que ele acabou exercendo, aí permeando sempre também o jornalismo. Enfim, de algumas histórias aí curiosas que o Duca pode trazer aqui pra gente. E também a gente vai falar aí com o presidente do CDL, né? Porque o Duca também é presidente do CDL. Então seja muito bem-vindo, Duca Soares. Obrigado aí pela oportunidade, André. Com certeza falar do pai da gente, né? É com muito orgulho que eu falo do meu pai, um aprendizado muito grande, uma história de vida maravilhosa. E ao Rodrigo também, Rodrigo Ramos, Sueli Petri, né? Que naquele evento ali me apresentaram a tua pessoa. E é isso, eu acho que o pai deixou um legado muito grande para nossa cidade, né? Mesmo sendo o polêmico, né? Que a gente sabe como ele era, mas era sempre pelo lado certo. Isso eu tenho ouvido de muita gente nos últimos anos. A pessoa, quando depois de falecida, parece que ela é mais reconhecida, né? Isso. E a gente ouve isso no dia a dia, nas rodas de conversas. E, enfim, eu agradeço aí esse bate-papo que nós vamos ter hoje, que é com muito orgulho que eu falo dele, com certeza. Pô, que legal. Vai ser show de bola. E quero pedir aí para você, então, se inscrever no nosso canal. Como eu falei, são mais de 130 episódios. Então, assim, ó, tá perdendo tempo se você ainda não é inscrito no canal do Blumencast. A gente continua tendo aí episódios 2 vezes por semana, sempre inéditos, com pessoas que fizeram a história, fizeram e fazem a história de Blumenau. Temos o nosso canal de cortes, que aí a gente consegue fatiar os episódios e postar lá por temas. Então, se você não tem muito tempo, entra lá no Cortes do Blumencast e já se inscreve lá para também não perder os cortes da segunda temporada. Agradecer a todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Pedir para você seguir o @Blumencast no Instagram, que tem muito conteúdo. Temos aí a curiosidade do dia, temos os bastidores aqui da gravação do nosso podcast, trazemos notícias atuais, factuais, né, Joyce? Sim, vários posts da cidade contando a história também, né? O dia a dia também. Um pouco do nosso dia a dia, né? Nossa rotina lá. É bem legal. Então siga lá que vocês vão gostar. E que mais? E seja membro, né? Seja membro, né? Então a gente tem aí o nosso clube de membros exclusivos do Blumencast, os Capivaras e os Capivaras Douradas. O que é o clube de membros do Blumencast? Dentro do clube de membros você tem várias vantagens e em troca de uma mensalidade bem pequenininha, você acaba ajudando o Blumencast a crescer, a melhorar, a modernizar os seus equipamentos e a gente fazer uma entrega ainda melhor para quem está nos assistindo. Então é um jeito muito legal de você ajudar a incentivar os nossos materiais aqui, porque a gente está criando um verdadeiro acervo histórico digital de Blumenau, né, Joyce? Isso aí. E uma das vantagens é o brinde, né? Que nós temos, inclusive, aqui brindes que o nosso Duca convidado trouxe, de né? hoje trouxe. Olha só, até quero mostrar aqui, ó, na câmera, tá mostrando, Joyce? Sim. Então, esse aqui é o principal livro, né? Fatos e Relatos Pitorescos, ó, e tá de Santa Catarina. Achei bem legal, tava dando uma folhadinha rápida aqui, que são histórias bem curtinhas que o jornalista Luiz Antônio Soares escreveu, publicou, e o Duca trouxe aqui pra gente, trouxe um pra gente mesmo, né? E trouxe outro pra gente sortear entre os nossos membros. Os membros novos aí têm a possibilidade de estar recebendo esse livro aí para você conhecer um pouco mais ainda da história de Santa Catarina. E também tem um vale compras pra Verdade, sortear, né? Tá verdade, aqui. bom. Olha só aqui, ó. Olha que bonito, Duca Móveis. Um vale de R$200, Duca?
R$300 aí para comprar na nossa loja. Maravilha, cara. Isso é um baita. Isso não é brinde, isso é um presente. Um baita de um presente. Então Obrigado, não Duca. perde tempo, se inscreve Muito lá. legal. Além dos brindes, você pode participar aqui da bancada com o André, sendo co-host, porque você tem acesso a agenda, né? A gente Agenda antecipada, né? Que ninguém Exato. tem, ninguém que é seguidor do Blumencast tem isso, só quem é do grupo do clube Porque de membros. nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente fala, né, sobre diversas histórias da cidade e disponibiliza também essa agenda lá no início do mês para você ver qual episódio você se interessa em vir aqui ser host ou ficar aqui nos bastidores também com a gente, né? Exato. E encontros que a gente faz com esse grupo, né? Então a gente vai conhecendo e fazendo verdadeiras amizades aí com quem gosta da história da nossa cidade, né? Opa, e até a Siri Siri tá veio- querendo falar Pô, junto tá aqui. querendo ser membro também. No mínimo uma voz da consciência aqui. Então vai lá e se inscreve. Boa, isso aí. E aí sim, né, agradecer muito aí os nossos patrocinadores aí que apoiam o Blumencast, agradecer muito a ACRC Imóveis que eles têm um recado. Melhor, eles não têm um recado, eu gostaria sempre de ter falado isso, Joyce. Roda o VT. Compra, venda e locação de imóveis é um assunto que a gente fala todos os dias por aqui. São mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias, do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Muito obrigado aí para todo mundo da ACRC Imóveis e também a Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau, que está revolucionando aí um novo jeito de lavar e secar as suas roupas. Escuta só. A Lavô é uma lavanderia self-service com equipamentos de última geração com os melhores produtos do mercado, desenvolvidos exclusivamente para lavanderias profissionais. Ou seja, você troca a sua lavanderia de casa por uma profissional, ganhando em qualidade para suas roupas e tempo para o seu dia a dia. A qualidade das suas roupas vão melhorar e a qualidade do seu tempo também. Lavando suas roupas na Lavô, você faz todo o ciclo em aproximadamente 1 hora e não acaba por aí. Após a lavagem, 90% das roupas não precisam ser passadas. Adeus máquina de lavar, adeus ferro de passar. Lave e seque suas roupas na Lavô. Muito obrigado pro pessoal da Lavô. Lembrando que a Lavô Blumenau fica na Avenida Martin Luther, perto aí do restaurante Mortadela, ali anexo ao posto GG, Shell, o horário de atendimento das 6 à meia-noite. E lá na Rua República Argentina, também ela fica anexa ao posto GG. O outro eu falei GG, mas é o Meta Linear. Meta Linear. E esse da Rua República Argentina é o GG e o horário de atendimento é das 6 às 10. Fechou? Isso aí. Sujou, lavou, né? Sujou, lavou. Vamos que vamos então, queremos conhecer o Duca, mas queremos também, né, conhecer um pouco aí da história do Luiz Antônio Soares. Duca, o que tu podes falar pra gente assim da história, né, do teu pai, lá do começo, da onde ele nasceu, como que ele, tu tens algumas informações dele criança, o que tu pode contar pra gente ir trazendo pra frente? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho do que eu consegui também resgatar, né? O meu pai nas andanças dele como jornalista, e aí não era uma pessoa que tinha muito tempo para a família, né? Ele gostava realmente muito do jornalismo, então, e vocês que estão no ramo do jornalismo sabem que ou você está lá dentro de um jornal, de uma redação, naquela época era assim, né? Sim. E ao mesmo tempo tem que estar fora buscando as informações, né? Então, assim, a gente não tinha esse contato tão grande. E agora, após o falecimento dele, que já vão aí 9 anos praticamente. Foi em 2013, né? Isso. Eu comecei a resgatar realmente nos documentos, resgatar algumas coisas e até pelo que eu tenho ouvido falar, né, no dia a dia, disse, não, eu sou obrigado a começar a resgatar a história do meu pai, porque é muito documento, é muita coisa guardada e a falta de tempo faz a gente, aquilo vai ficando, só que agora eu me botei um desafio aí de buscar informações, buscar o passado, entender melhor, não só do pouco que a gente ouvia dele no dia a dia, mas também de como era lá atrás. Tu falasse bem, como é que era lá atrás? Realmente o que ele falava, batia. Uhum. E aí nessas andanças aí, nessas fuçadas de caixas que eu já iniciei, sim. E eu digo já iniciei porque eu tô bem no início, tá, gente? Meu Deus. Tá? Eu achei uma biografia feita por ele mesmo,
Que foi legal. até um determinado período. Infelizmente, ele não deu continuidade da biografia. Sim. Eu fui lendo e fiquei muito brabo que... Não chegou nem em ti. Não chegou nem em mim, né? Então, mas assim, o meu pai, órfão com 6 anos de idade, vem da região lá de Nova Trento, Arraial dos Cunha, que eles chamam. Uma localidade lá, né? Isso. Aham. Depois veio para Blumenau. Ele veio sozinho? Ele veio com a minha avó Aham. e com mais 2 tias. Tá? Perfeito. E uma avó dele, no caso. Aham. Né? Ele ficou órfão de pai aos 6 anos de idade, veio para cá e já desde cedo, né, aprendendo com isso. Ele falava muito e eu realmente tive a comprovação nas leituras que eu fiz. A avó dele obrigava ele, desde os 6 aninhos, a estudar. Tanto que quando ele foi para o Machado de Assis na primeira série, ele bota isso, que já pularam uma série, porque ele já sabia ler e escrever com... Agora eu não vou saber a Sim, com idade, pouca mas, idade, né, tipo, tava à frente dos tava à frente. coleguinhas. Aham. Então ela era muito rígida nesse ponto. Olha. Tanto que quem conheceu meu pai no jornalismo sabe que erro de português era uma coisa, erro de concordância, ele não aceitava nada disso, né? Ele realmente, desde pequeno, teve essa educação rígida. Sim. Mesmo de família simples, humilde, mas isso era rígido dentro da casa deles. Aham. E assim ele começou, né? A história diz, plantando agrião, vendendo em feirinha. E aí depois foi serviu o batalhão em Brasília, guarda presencial. Poxa. Lá eles enxergaram a vocação já para as máquinas de escrever dele. E aí já botaram ele a trabalhar no jornal do Exército lá em Brasília, né? Poxa. Foi convidado inclusive para ir para São Paulo, mas aí saudade da família, aquela coisa toda, retornou a Blumenau. Então, Tu vê que ele não serviu aqui o 23BI, né? Ele foi lá para Brasília. Presidencial, Guarda inclusive, presidencial, eu caramba. tenho diploma lá, quadro emoldurado dessa questão, né? Então, Caramba. realmente, são coisas assim, a gente não ouvia isso tudo no meu pai. Agora eu tenho resgatado. Algumas coisas a gente ouvia, mas agora eu estou resgatando realmente papéis, documentos, Sim. fotos, né? Muita foto, Meu, muita cara, coisa que tem que lá. legal. E que a ideia é realmente juntar esses documentos e, de alguma maneira, homenagear ele para frente. Pois é, que assim, porque uma coisa que a gente que trabalha, né, com história, assim, Duca, a gente fica sempre um pouco receoso se a família vai conseguir, de certa forma, ceder uma parte, né, para que aquilo seja de acesso público, né, porque teu pai foi uma pessoa pública, né, um jornalista muito renomado, assim, e é muito bacana para a história de Blumenau ter acesso a alguns documentos, né, então isso é um projeto aí, futuro, de disponibilizar uma parte dos documentos. Exatamente, Pô, André. que legal. É separar, fazer uma seleção, né? Tem que ser feita essa seleção, é claro, é muita coisa, é muitas caixas, muitos arquivos. Né? Jornalista, né, gosta de documentar, né? Gosta, muita poeira, acreditem, tá? Mas eu tenho isso como desafio de fazer essa separação e, claro, em determinado momento, achar que se alguém tiver interesse em fazer algum trabalho desse autorizado pela família, é lógico que a gente quer disponibilizar. Ele era uma figura pública, eu não vejo necessidade também, não tem nada a esconder, pelo contrário, tem muito a abrir, né? Mas tem que ser separado os documentos, com certeza. Sim. E tu estava falando também, assim, que eu fico imaginando, assim, que cada coisa, cada documento que tu abre é uma surpresa, né? Porque, pô, tu nunca sabe o que pode estar lá, porque são tantas épocas da vida dele, né? Então deve ser muito gostoso quando tu separa aquele momento do teu dia, eu não sei qual que é o dia lá, se é um final de semana e tal, mas assim, pô, agora eu vou mexer nas coisas do meu pai. É uma preparação, tipo assim, cara, o que vai vir por aí, né? É uma tela em branco, né? André, eu já tinha iniciado isso há uns meses atrás, mais de ano já, parei, porque no início era uma coisa nostálgica, a pessoa começa a sentir uma tristeza, porque vem as fotos, vem, né? A saudade. Agora eu passei, boa parte das caixas de fotos já foram, né? Então, assim, já tá mais tranquilo. E é isso, cada caixa, que são caixas grandes, né? É uma surpresa no sentido, assim, documentos, tem que ler, tem que separar. Isso interessaria para alguém? Isso não é de interesse, isso não tem que ser... Né? Então vem de tudo ali. Sim, porque tem coisas pessoais, né? Coisas e tem pessoais. coisas profissionais, né? Exatamente. Bacana. Então, assim, é legal. Eu gosto de olhar o passado, a história, né? A minha mulher sempre diz que quem vive de passado é museu, mas tudo certo, né? Aqui a gente tá em casa, tá? Porque a gente adora isso aí, cara. Viver de passado é muito bom, cara. Então, assim, eu gosto realmente, né? Agora, isso leva tempo, demanda tempo. E é um tempo que cada vez, eu sempre digo, né?
bom seria se tivesse tempo para vender nas prateleiras, né? Porque a gente não acha isso. Não, com certeza. E aí, então, assim, ele, né, vendia, como tu falou ali, algumas coisas na feira, né? Sempre muito rígido na questão da educação, né? E aí, qual que é o primeiro trabalho dele formal, digamos assim? Eu tô levantando bem certinho isso, André. Mas ele já, desde o início, direcionado a jornal. Eles moravam na Rua Timbó, ao lado do Jornal de Santa Catarina, que foi demolido agora os Arcos, sim, né? Sério, e ali a minha avó trabalhava, era uma fábrica de chapéus. Minha avó trabalhava ali do lado. Trabalhava na fábrica de chapéus? Do lado, exato. E morava ali na Rua Timbó? Morava na Rua Timbó, ali do lado, né? Uma casinha lá deles. Então, assim, legal. por muito tempo, né? Então, assim, o pai, para você ter uma ideia, ele sempre falou, uma curiosidade também que eu achei agora bem recente, ele foi vereador em Blumenau. Pô, que legal. Ele mas o pai foi vereador, e agora eu achei o diploma de vereador dele. Nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se ele lembrava que tinha isso. Sim. Tá bem empoeirado, mas é um... Tu lembra de que ano, Duca? Que ele 1972, 73, por aí, naquela época. Eu sei que eu nasci em 73. E ele era vereador. E ele tinha E se empossado? Se empossado. Acho que foi 71, 72 ali. Massa. Tá? Foi o 7º vereador mais votado. Isso eu li no documento, né? Na época era Arena e MDB, eu acho. Eram assim, só 2 partidos, né? E o partido dele foi... Assim, eu li lá, 36 mil votos válidos, levou 20 e poucos mil votos o partido, né? Eu agora vou lembrar, 72. 72, sabe por quê? Porque a gente conversou com o Félix Tais, ele falou que ele foi eleito em 72. Então foi 72, junto com ele para prefeito, né? O Félix Tais, e aí o teu pai como vereador, cara. Então foi 72. E o Félix Tais é o arquivo histórico. Vivo, né? Certeza. Ambulante, né? Com certeza. Cara, que legal. Então foi naquela gestão, legal. Orador pelo DCE em 1969, primeiro orador do DCE, sempre envolvido, né? Sempre era isso. Isso ele é política, ele gostava do jornalismo político, sempre pela vertente política, né? E sempre pelas polêmicas, né? Com certeza quem conhecia sabia, e quem queria criar uma polêmica, não, é o Luiz que ele vai criar essa polêmica da maneira correta, sempre pelo lado certo também. A gente tem que... nesse ponto meu pai sempre foi muito correto, não importa a quem doer. Se tem que falar, tem que ser falado, né? E isso ele fazia, e com isso também criava inimizades, mas também criava muita admiração pelo que pelo que fazia, pelo que era, até dos que de repente por algum motivo se achavam... porque via nele uma pessoa autêntica, né? Exatamente. Então assim, tu tem que tomar cuidado daquela pessoa que fica batendo nas tuas costas o tempo todo. Essa tu tem que desconfiar. Agora quem fala na tua cara, às vezes uma coisa que tu não gosta, sabe que por trás também não vai falar, porque falou na tua frente, né? Falasse tudo, André, é isso aí. Né? Então... Mas eu fico imaginando, porque era uma época... Toda vez que a gente vai cada vez, né, décadas mais para trás, eram cada vez mais... assim, efervescentes, né, o clima, o debate, né, claro que hoje também com a polarização tá também assim, mas eu fico imaginando assim como era na época, até porque ele trabalhava num jornal de grande circulação que era a referência na cidade, era no estado. Mas falando aqui de Blumenau, na cidade, circulava, todo mundo sabia das notícias, e ele tinha uma coluna ali que todo mundo batia o olho pra ler, né, porque já pensava, o que é que o Luiz tá falando hoje, né, vamos ver e tal. Então, assim, era um negócio... porque hoje as mídias estão muito pulverizadas. Tem vários portais de notícias, tem páginas específicas, a TV continua, as rádios são algumas. E lá era uma época muito concentrada, né? Então, tu imagina, uma coluna que ele escrevia lá realmente gerava muita repercussão, né? Impactava, né, André? Hoje, tem um grupo de WhatsApp, né, nós dois estamos aqui conversando... Se ela bater uma foto e mandar, né? Já pode. Já foi. Naquela época não. O pai como chefe de redação, ele foi chefe de redação, diretor de redação, chefe de redação, não sei como é que se chamava, né? Acho que é chefe, 27 anos do jornal. Então, esses tempos eu estava falando aqui contigo, eu vi uma entrevista do Dalto Reis, e o Dalto comentou alguma coisa que o Luiz, que ele soube que o Luiz era um cara que segurava o jornal até a última, porque ele queria pegar o furo até a última. Então os carros tinham que levar, na época, aquelas caravanas, não, era né? Aquelas tropical. Isso. Tropical, que era tipo Caleça, né? Também na época, né? Até Chapecó levar jornal para distribuir, tinham que sair
né? E ele segurava o jornal até meia-noite, 1h para ter o furo, para o furo ser... Então, assim, o pai era desse tipo, então não tinha horário, né, para realmente... O negócio dele era a profissão, era o amor ao jornal. Era o amor ao jornal. Custe o que custar. Custe o que custar, exatamente. Era muito assim... Pela notícia, né? Pela matéria, notícia, né? Pelos furos, né? Exatamente, furos, cara. dizia, né? Deixa eu te falar, Duca, ainda dessa questão que tu citou o Dalto, num episódio que a gente gravou com o Renato Viana, ele também citou o teu pai, porque daí eu falei assim pra ele, né? Ô, prefeito Renato, hoje em dia, né, tem as pessoas aí, os jornalistas que acabam criticando mais, o prefeito Mário e tudo mais, né? Na tua época, qual que era o jornalista que pegava no teu pé? Daí ele deu uma pensadinha assim, Luiz Antônio Soares. Pô, porque ele pegava... Ele falou que tem até hoje guardado, porque... Mas com carinho, assim. Sim. Ele falou assim, cara, eu tenho até hoje guardado algumas matérias, algumas colunas e até as charges do Carl Ehring, porque eles pegavam muito no pé do Renato Viana por causa dos falsos enxaiméis, dos enxaimeiloides, né? Porque na época dele, né, que ele acabou fazendo ali, dando desconto do IPTU para quem fizesse aquele negócio. E eles pegavam muito no pé, né? Então, assim, realmente os políticos, assim, eram, digamos, o alvo dele, né? Mas quando tinha essa questão que precisava ser feito, como tu falou, né? É o alvo bom, né? O alvo, eu revirando as coisas dele, eu vejo, por exemplo, o pai participou, é outra curiosidade, né? Mas voltando ao Renato Viana, eu não posso deixar de citar, né? O Renato e o pai tiveram um embate jurídico na época da Ponte do Salto, né? Pois é, fiquei sabendo. E aí, esses tempos eu encontrei o Renato Viana na Câmara Municipal e me apresentei, lógico, né? Imagina. Seu Renato, o senhor e o meu pai, Duca, depois tudo certo. Duca. Aquilo era questão Ponte do Salto. Porque o Renato... O que era a questão da Ponte do Salto, né? Só pra gente já entrar nesse assunto. Animal, vamos falar. Ponte do Salto, meu pai não era contra construir outra ponte. O que ele queria era a reconstrução da primeira ponte, se não me engano, para não... Sim, primeira ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Do estado, né? Né? Eu acho que pelo menos daqui de Blumenau era a primeira ponte. Era do estado, alguma coisa do estado. Caramba. E era a ponte mais antiga, alguma coisa assim, Sim. tá? Então, assim, o pai ele não era contra outra ponte. Sim. Mas ele não ele achava que tem que preservar a história. Isso ele fala a vida toda. Animal, isso aí. História, né? E aí foi um embate que houve entre ele e o Renato, mas era um embate... Uma boa, amigável, sim, né? Exatamente. Aquele saudável, né? Tipo, era forte, era ferrenho, mas era saudável, né? Até então, para o pessoal conseguir entender, contextualizando, mais ou menos isso que o Duca mesmo falou, era uma ponte muito antiga, foi a primeira ponte de Blumenau, isso é certeza. Aqueles pilares foram construídos com pedras retiradas do rio mesmo. E, se eu não me engano, ela tinha 80 anos, quase 90 anos, por aí. E aí, cara, já tava na época... A estrutura veio da Alemanha? A estrutura, isso, de ferro ali, tudo veio da Alemanha, realmente. 150 mil toneladas, nem sei agora. Uma coisa bem absurda. Não sei. E aí, cara, chegou até foi capa do Jornal de Santa Catarina, que um caminhão caiu, porque a ponte já não tava dando conta, porque o fluxo aumentou muito, os próprios caminhões, automóveis mudaram, né, ficaram grandes. Claro. E aí não aguentou, e ele já vinha falando dessa questão da reforma da ponte e tudo mais e tal. Essa ponte, na verdade, já gerou polêmica quase 100 anos atrás, porque tinha duas vertentes. Uma que queria que construísse primeiro a ponte no centro, olha essas pontes do centro dando polêmica até hoje, né? E aí... Tinha gente que falava assim, não, vamos colocar lá na Ponte do Salto, né, lá no bairro Salto, essa ponte, porque vai ligar com Indaial, com a Estrada Velha e tudo mais, então vai ser mais fácil lá para ir para o Alto Vale. Quem fez isso foi o Pedro Cristiano Federsen, o Coronel Federsen, né, que conseguiu a caneteada para conseguir ir para lá, na época do Hercílio Luz, que era governador do estado, cara. E aí, enfim, então foi realmente feito lá, e aí já tinha quase 100 anos a ponte, ela não tinha passado por nenhum tipo de reforma. E aí, certíssimo o teu pai de bater o pé, de querer essa questão da preservação do patrimônio histórico, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também, a gente debate muito. E realmente na época o Renato Viana queria fazer uma ponte nova, né, cara? Então, muito importante isso. E assim ficou, né? E a gente tem que entender que, vamos lá, nós estamos falando em 83, né? Que foi a reconstrução da ponte. Depois, em 2000, teve uma outra. Meu outra. pai não sossega, que eu vi ontem documento dele mandando para o Ministério
dos transportes aqui em Santa Catarina, através do Espidão a mim, para rever a reforma da Ponte do Salto novamente. Então, assim, o pai não sossegava, né? Ele já estava fora do jornalismo, mas ele estava ali, de olho. Né? Então, assim, nós temos que entender que em 83 o fluxo era outro, a cidade era outra, então não havia necessidade de outra ponte, precisava aquela. O Renato Viana, talvez ele tinha um projeto maior, já faz uma maior, né? E o pai foi contra aquilo ali, na verdade, né? Ele não era contra uma nova ponte. Sim. O certo era reconstrói, restaura, né? Não é reconstrói, restaura, né? Isso aí. E constrói uma ao lado e beleza, né? Como até aconteceu recentemente aqui na Ponta Aguda, né? Exato. Não foi destruída aquela Adolfo Konder e foi construída a outra, né? A diferença é que a Adolfo Konder é uma ponte histórica, não é uma ponte antiga. Mas né? digamos assim, um Então, dia ela será, né? Então imagina tirar ponte de ferro aqui, né? Ninguém vai aceitar, é a mesma questão. Então assim, eu perguntei pro Renato, disse, não, Duca, tudo certo, tá? Que bom. Então assim, tá tudo certo. Ele tinha esse lado polêmico, ele tinha essas controvérsias, né? Mas era sempre pelo lado correto e sempre, muitos admiravam ele por isso. Mesmo, como eles mesmo, o Renato Viana, que naquele momento teve que tomar um posicionamento contrário. Né? Com certeza. Que legal, cara. E como é bom saber que as pessoas depois passam a entender e sabem separar. Teve pessoas que provavelmente não souberam separar isso do teu pai, tem né? disso também, né? Sim. E que mais aí? Podemos até falar, cara, dando ainda sequência na ponte, porque foi por causa dessa reportagem, essa série de reportagens que rendeu o prêmio ESSO, não foi? Sim, foi o primeiro prêmio ESSO individual, foi ganho pelo meu pai de Santa Catarina. Em 82, né? Depois veio a enchente em 83, aí o jornal, meu pai à frente da redação ganharam, então o jornal ganhou o segundo prêmio ESSO. Mas o pai realmente foi o primeiro individualizado na região sul a ganhar o prêmio ESSO. Eu ia trazer o diploma e acabei esquecendo. André. Mas, pelo menos manda uma foto, a gente vai postar nas nossas redes sociais, né, cara? Pô, a galera merece ver isso, né? Primeiro prêmio ESSO de Santa Catarina. Tem muita coisa, né? Esse é um... Mas tá gravado aqui, pelo menos a foto da foto ali. Tá bom. Que massa. Que legal, cara. Isso aí foi importantíssimo, né, cara? Pra ver o reconhecimento não só da comunidade aqui da cidade, dos políticos, mas também da imprensa. Né? Então era um prêmio em que a imprensa toda olhava, via como é que era a matéria e aí premiava, né? Os jornalistas ali, e ele estava nesse hall, né, de premiados, fantástico. Com certeza. Que mais? Vamos lá, ele tinha uma coluna diária, além de chefe de redação, tinha a bendita coluna diária, ponto de vista, né? Era o nome ponto de vista? Ponto de vista. A fotinho dele lá e ali embaixo ele descascava do jeito dele. Nem sempre era descascando, mas quando tinha assunto polêmico ele realmente... E esses também são as colunas que estão em pastas arquivadas, uma a uma. Cara, pouco empoeiradas, viu, João? Pensa, são muitos anos de coluna, né? Há alguns anos atrás, quando ele ainda estava na ativa, na empresa, na agência de propaganda que ele tinha, ele começou a digitalizar isso. Pegou um funcionário e estava digitalizando. Então, assim, eu creio que muito ele está digitalizado, vou levantar isso. Que legal. Mas no papel tá tudo lá, tá? Cada pasta... aquilo meio grudado, tá? Então ele guardou tudo, tá? Tenho certeza meticuloso, né? Achei organizado. Inclusive colunas que o Moacir Pereira também tem a coluna dele. Sim. Inclusive arquivadas do Moacir Pereira. Então, ele gostava do Moacir Pereira. Gostava, grande amigo, né? Então assim é outra questão que tá lá que eu não sei porquê, mas ele arquivava. O pai gostava muito de jornal, lia muito realmente, né? Sim. E dali ele fazia o que tinha que fazer pela nossa cidade. Pô, que massa, cara. E ainda falando, até para dar uma curiosidade aqui, caso as pessoas não saibam, a gente estava falando muito sobre a ponte, né? Ponte do Salto. A ponte que leva homenagem ao nome dele é a ponte da Rua Paraíba. Exatamente. O jornalista Luiz Antônio Soares é aquela ponte que inclusive agora também está meio em voga aí, porque vão fazer uma restauração, né? Até perguntei para o pessoal da prefeitura ali, da parte de projetos urbanos ali, se ela vai ser, porque até eu li em alguns portais que ela ia ser derrubada, que iam construir uma lateral e que depois que essa lateral tivesse pronta, que iam derrubar. E só que eles não deram certeza. Tu sabe alguma coisa a respeito? Não, eu vi as reportagens da duplicação, da construção de outra ao lado, né?
Eu não sei se eles vão derrubar, se eles vão restaurar essa. Tomara né? que restaurem, né? Também, porque... Eu só peço que mantenha o nome em né? homenagem a ele. Com certeza, com certeza. Foi. Mas eu achei muito Foi interessante. uma homenagem aí que o Napoleão... Eu também, quando aconteceu, eu fiquei sabendo por uma amiga nossa que mandou a foto da notícia que saiu em algum jornal. Né? Não faz muitos anos, mas foi o Napoleão que pegou algumas pontes que estavam sem nomes em Blumenau e acabou fazendo esse trabalho aí na gestão do Napoleão, Entendi. lógico. Né? Então, Legal, eu que fui bacana. pessoalmente agradecer a ele também, bacana, né? que Quando bacana. eu fiquei sabendo. Então é Merecido. uma homenagem pro meu pai aí. Com que certeza. aconteceu. Só não fez a da Ponte do Sol porque já tinha o nome Lauro Miller lá, né? Mas senão nada mais que merecido de tanto ter defendido. Mas lá eu tenho que ainda dar uma... Vou conversar ainda com o pessoal da prefeitura em algum momento, tal, porque lá existia uma placa da época do Prêmio ESSO, não do Prêmio ESSO, da época da questão reconstrução da ponte. Acho que vamos esquecer agora o Prêmio ESSO, Sim. aliado. Da reconstrução da ponte, da história, por que ela foi reconstruída. É lógico que essa placa foi roubada, putz, que vandalismo e tal. pena. Então isso também mereceria, não só lá, como em outros, talvez... Uma placa que mostre voltar ao que já existia, porque Legal. mostrar a história daquela ponte, entende? Isso tinha lá. Bacana, claro, já cara. faz muitos anos que não está mais, teria Sim. que dar uma revivada disso. Bacana, mas bom saber, Duca. Que mais? Meu pai tinha um apelido, pseudônimo, como é que você Pseudônimo? Aham. Túlio Marasquino. Túlio Marasquino. Cara. Então, esses dias eu encontrei o Espilhão a mim, também lá no evento Do livro lá? Do livro aqui, na Tapioca. E ele sempre cita o meu pai, que os dois eram muito amigos, o Túlio Marasquino, eu chamava de Luiz Antônio. Poxa. No velório do meu pai, o Espilhão, Túlio Marasquino, tava lá, né? Então, assim, o outro que eu né, não me conhecia pessoalmente, só via telefone, é o próprio Moacir Pereira. Então, meu pai era muito conhecido no ramo jornalístico por esse pseudônimo. Tá? Então, assim, é uma curiosidade. Curiosidade. E se você olha realmente na internet, ainda você acha matérias lá de trás, porque isso era lá, bem lá atrás, né? Pois é, porque ele foi jornalista do jornal Lumen, a gente, né, tava conversando, eu vi também, pesquisando um pouco sobre a história dele, jornal Lumen, que provavelmente lá pode ser que a pessoa leia uma notícia, porque eu também estava vendo lá na Hemeroteca Catarinense, tem várias coisas digitalizadas, vários documentos digitalizados, inclusive toda a Blumenau em cadernos, né, tá lá na Hemeroteca Catarinense, mas também tem uma seção de jornais digitalizados, praticamente quase todos os jornais de Blumenau, e são mais de 50 jornais, a gente nem faz ideia, né, que são tantos jornais diferentes que já rodaram por aqui. E aí tem um arquivo lá, Lumen. E então, assim, de repente a pessoa pode procurar por Luiz Antônio Soares, não encontrar, mas então por... Como é que é o nome? Túlio Marasquino. Pode ser que encontre aí algumas coisas que era o Luiz Antônio Soares por trás desse nome, né? Que legal. No ramo jornalístico, às vezes É bem são comum. usados, O né? Braga Miller também tinha outros pseudônimos. Tem alguns assim que tem os pseudônimos. Normal, né? Que legal. Bom, vamos lá. E só para citar também, o teu pai trabalhou no jornal A Nação. Então foram, eu acho que 3 jornais. O Lumen, A Nação e o Jornal de Santa Catarina, né? A notícia. A notícia, Porque o Jornal verdade. Santa Catarina foi vendido, né? Sim. Essa pergunta sempre vem, né? Por que não continuou quando foi vendido, né? Porque o pai, ele tinha a grande questão de dizer assim, na minha cadeta ninguém bota palavras, né? Então, e nem freio. Boa. Né? E aí foi uma opção dele de, olha, né? Então eu paro, mas porque se não daí... puder escrever o que eu Exatamente. penso, o que eu acho. E é claro, são as mudanças, a gente tem que olhar o lado do empresário também nesse momento. Que o empresário ele vai pensar na questão comercial, e aí o comercial vai pensar, pô, eu tô botando dinheiro na tua empresa, e o teu jornalista tá me criticando, vai falar lá com o teu jornalista, então, né? assim, E aí o jornalista também que tem que ter aquela neutralidade, aquela ética, né? Que tem que ser a notícia pela notícia e não enviesar. Não se deixa. Tem que cuidar. Mas assim, uma coisa é a notícia, né, André? Outra coisa é uma coluna, né? A coluna dele era bem clara, ponto de vista. Era uma coluna de era comentário. a visão dele. Ali você está comentando a notícia. Boa. Né? Diferente de uma manchete. A gente sabe que hoje os jornais, do jeito que põe as manchetes, e isso a gente vê muito nos jornais online aí, né? É meio que para chamar o cara para clicar em cima da notícia e no clicar vai aparecer o anunciante, vai. Sim. Porque a forma de você fazer uma manchete muda. Exato. Mas quando você tem lá uma coluna que é o ponto de vista, ou realmente uma coluna de opinião, Isso. é diferente. É a opinião do jornalista, ele não deturpa, ele vai dentro da notícia verdadeira. Isso o pai sempre disse, não pode publicar nada
sem antes ver a velocidade. Averiguar e tudo mais. Só que hoje a velocidade está tão grande. Sim, que se se tu... vamos lá, entre nós aqui, entre nós não, né? Tá aí, né? É um copia-cola tremendo. Sim, então, exatamente. tem que cuidar. Porque hoje a gente está perdendo qualidade de informações, de notícias em prol de uma velocidade, né? Então isso seria interessante modular, assim, né? O próprio mercado regular isso, né? E André, é uma pena porque se perde, isso é a velocidade do dia a dia, se perde inclusive a parte gramatical, erros de português, manchetes assim, muito mal feitas. Assim, não é criticar, é a correria do dia a dia. Sim. Então tá faltando também essa paradinha do pessoal de redação dar aquela revisadinha. Uma revisadinha, né? Perfeito. Mas enfim, isso. Não, mas faz parte. Legal, é importante. Nova velocidade. Né? Então. Mas assim, é legal até falar, porque é uma coisa que, um valor do teu pai, assim, e eu acredito que de boa parte, né, dos jornalistas, assim, que a gente carrega aqui também. De nunca deixar, porque as pessoas às vezes perguntam assim, né? Ah, mas por que tu não chama fulano? Não, eu não chamo porque naquele momento eu não quero. Não é porque o meu patrocinador não quer, sabe? A gente também, cara, qualquer patrocinador nosso, a gente não vai deixar influenciar nesse nível de, não, escolhe ou indica. Todo mundo pode sugerir, inclusive os nossos patrocinadores. Pode sugerir alguém que seja legal pra gente chamar aqui, pra gente conhecer. Mas realmente, cara, esse negócio de deixar influenciar por uma questão comercial, a gente prefere não ter patrocinador, se vira de uma outra forma do que mexer na nossa caneta ou mexer no nosso microfone, exatamente. Legal, cara, bacana esse... Começa a travar o teu lado profissional. E tu perde a tua essência, tu perde o teu valor, sabe? Tu tá se vendendo. Não é legal isso aí. Legal essa... Outra curiosidade aí, que também recentemente eu fiquei sabendo, o meu pai faleceu em 2013, né? E em 2013 a ponte do Salto fez os seus 100 anos. Então, verdade, assim, cara. é uma coincidência mais... Sim. Né, a bendita ponte do Salto, como muitos citam. É verdade, muito legal. No meio disso tudo, né? O que o meu pai gostava de fazer? Jornalismo, com certeza. Sempre no viés político, né? Sim. Mas jornalismo. E no meio disso tudo, só que de jornal, só de jornal, muitas vezes não dá pra, né? Criar 3 filhos e tal, né? Então a gente tem que... Né, dá uma diversificada. Diversificada. E o pai, ele criou em Blumenau, fundou a Escata Painéis. Pô, que legal, cara. Super conhecida. Durante muitos anos. Depois ele vendeu para uma empresa do Rio de Janeiro. Depois essa empresa foi revendendo, enfim. Sempre envolvido também no ramo de imóveis, né? Quando ele saiu do jornal, por opção dele, ele foi trabalhar no ramo imobiliário, trabalhou numa empresa, fez a empresa crescer e tal. E depois montou a sua própria imobiliária, tocando, mas sempre... atendendo os telefonemas das rádios, sempre se envolvendo em coisa que... O que o pai ganha com isso, pai? Não pode deixar, não pode deixar os caras tomar conta, tem que fazer isso. Então, sempre na base, sempre pro jornalismo. Sempre atendia esse era pessoal de rádio, o prazer dele mesmo. A polêmica, né? Sim. Na noite, né? Sair aí para pescar em notícia, para querer saber isso desde a época do jornalismo. Então, o pai sempre foi isso. Uma pessoa que nunca bebeu. Poxa. Né? Isso, o pai não era da bebida de jeito nenhum. Na época, muito normal, assim, né? Tipo, hoje até um pouco menos, assim, mas na época, pô, bebida, cigarro era coisa super... Sim, ele fumava bastante, mas... ele compensava... Esse foi o erro, esse foi o grande erro da vida dele. Mas não eram os dois, pelo menos, né? Não era beber e fumar, né? Não, cigarro era brabo ali. Mas, como ele disse, enquanto os outros estão bebendo, eu estou pescando notícia. Né? E os caras iam soltando, né? Bebendo, vão soltando e... Então, agência de propaganda, ele sempre teve uma agência de propaganda atrelada até pela profissão dele. Sim, então faz sentido, né? Né? Ele era muito conhecido, né? Então as pessoas gostavam de associar, as marcas gostavam de associar o nome dele, né, ao projeto dele, né? Qual que era o nome da Impacto Propaganda. Impacto Propaganda. Mas... uma das... Eu tenho ouvido falar, isso é outra curiosidade, né? Teu pai sempre foi muito à frente do tempo, né? Como eu disse, depois que a pessoa falece, né? Aí vem as coisas. Aí vem as coisas. Muita coisa que a gente não fica sabendo enquanto tá vivo também. Mas o teu pai sempre foi à frente do tempo. Meu pai, em 2000, criou o jornal O Tabloide. O Tabloide. Que era, na verdade, André, um jornal online. Poxa. Só que em 2000 nós tínhamos a internet de escada. Aquela... Sim. Né? Aquele... André, ele teve patrocínios, bons patrocinadores, tá? Ele teve parceiros do ramo jornalístico, colunistas, cada um dentro da sua área. Não, vamos topar, vamos fazer junto. Isso, se tu citar isso no ramo de vocês, os mais antigos vão lembrar, né? O próprio Walter Ossmann vai lembrar disso e outros aí. Mas assim... Tem uma aguinha ali, se quiser. Foi
vamos dizer assim, o acerto, mas no tempo errado. Pois Internet de escada não rolava. Então Sim. aquilo foi 2, 3 anos. E aí ele teve que, vamos dizer, abortou a questão, né? Porque realmente era muito cedo. Meu. Nós não tínhamos uma internet de velocidade. Então você imagina você clicar para ler uma notícia no jornal e aquilo foi discando. A tela ia carregando e abrindo. Exato, né? exato. Lembrasse bem, né? Eu nem lembrava disso, né? Nós tínhamos aí o Terra, né? Isso. O Terra e Pop. Era um negócio assim que dava até uma tristeza até continuar a abrir. Tu ia fazer alguma coisa quando tava na metade da tela. Exato. Assim. Então a coisa Sim. foi muito Mas antes que da hora. legal ele ter essa... Não é porque é um cara que nasceu numa época mais analógica, né? E até fez... Muito mais analógico. Muito mais, Porque, né? E aí, eu vou te falar, era máquina de escrever. máquina de escrever. E computador, meu pai... Pro final talvez do no Santa. final pegou... Não, no Santa não. Não o pegou? Santa nem pegou. Na agência dele ali, É. depois no tabloide, aí ele já tinha um computador. Mas eu vou te falar que a máquina de escrever estava do lado da mesa e era ali que ele gostava. Então, assim, a coisa evolui muito rápido, mas Sim. eu acho que depois que entrou a era computador e saiu da internet de escada, é que a coisa voou Sim, mesmo. quando entrou a tal da DSL ali. Mas da máquina de escrever ao computador, a uma internet de escada até via internet, levou um tempo. Levou, sim, Levou era mais uns 3, devagar. 4, 5 anos, sei lá. sim, sim. E esse vácuo é que meu pai tava ali. Tava Putz, a ideia era boa demais, mas era- a tecnologia não era pra época. e na máquina ele era. Isso é uma curiosidade. Na máquina ele era um avião ali, era rapidez, sabe? Ele era da elétrica ou ele era Manual. aquela Elétrica manual? nunca. Aham, Elétrica nunca. pô. Ele não pegava. Era. Então, assim, é uma curiosidade aí pelo tempo, né? Outra curiosidade que eu tenho dele, eu não vou citar nomes pra, né? Claro, pra não entregar. Mas eu falei aqui em off contigo, não citei o nome também, Sim, gente, tá? isso. Mas, assim, é legal a gente citar o quanto ele era chamado, né, aos embates, ou a provocar os embates, bons embates, né? Nunca querendo aqui, não era pra criar briga, não era pra criar, mas quando tinha uma polêmica, chama o Luiz para fazer as perguntas certas Sim, na hora certa, de forma correta, né? Em determinado momento nós tínhamos aqui um grupo, Roda Viva, era um grupo que se reunia, chamava Roda Viva, um grupo de amigos dele, né? Vários. Que era ali na 15, ali Na perto da 15, Beira com a Rio. Beira Rio ali, né? Tem um ambiente ali, tipo o Clube Marreta. Isso. Né? Ou E- aqui os Canalhas também, né? Esse eu já não conheço. Não conhece aqui o Bar da Adriana, na Kurt Ehring aqui? Ah, sim, sim, tá. Então, assim, o que acontecia? Eu achei esse cartão, eu não vou divulgar, gente, tá? Mas eu achei um cartão postal, escrito por uma pessoa pedindo, Caro Luiz, à mão, escrito à mão, veja como é que eram as coisas naquela época, né? Caro Luiz, o pessoal do clube do Marreta está lhe convocando... Do clube do Roda Viva. Do Roda Viva. O Roda Viva está lhe convocando para estar hoje à noite, era quintas-feiras as reuniões deles, né? Era os bate-papo, comida, bebida, enfim, era Uma patota. a patota, né? Pois o Wilson Kleinubin, pai, né? O Wilson Kleinubin estará presente e queremos que você venha para dar suas alfinetadas. Então, assim, citei o Wilson Kleinubin porque também, da mesma maneira, o pai e o Wilson também tiveram seus embates, mas não eram embates. O pai sempre dizia, Blumenau tem que ter um prefeito, candidatos daqui. É impossível que venha gente de fora sempre para cá. Então, ele nunca criticou o Wilson Kleinubin, né? O pai, né? Sim. Kleinubin pai. Nunca. A ideia é que Blumenau tinha que ser seus candidatos. E Perfeito. aconteceu. Wilson foi eleito, maravilha, e assim a vida que segue, né? Mas assim, eles. Para vocês entenderem o quanto o pai era tido como o cara que fazia as pessoas falarem. É isso que eles querem. Né? Um cara muito inteligente, né? Porque fazia as perguntas certas, Certas na perguntas hora certa e isso. da forma correta também, né? Com respeito, né? Com respeito, exato. Não é o cara que. Né, Desbocado, assim. desbocado, não bebia, sabia se posicionar, né? Então, assim. São E curiosidades. o pessoal que gostava, vem né? Porque tu vê, pô, fazer um convite especial assim, né? Na munheca, Na cara, ali, ó. Tá? Eu tenho esse papel, Pô, esse cartão, eu não, legal. claro, né? E assim como
tantos outros que estão lá, e é isso que eu te digo, sabe, André, eu vou separar, mas vou com muito cuidado, também a gente não quer ali... Expor ninguém. Né? Claro, claro. Aqui, falamos do Renato Viana, falamos do mas isso era uma coisa muito pública, né? São pessoas públicas também, e nada de errado. Que ninguém saiba, que não saiba, né? Eu só queria... o grande polêmico que ele era, então muita gente dizia, por que... Cara, o pessoal buscava ele, o pessoal ia atrás, Danilo Gomes ligava... Eu vou dizer, a cada 2 dias estava lá, e aí não era meia hora na rádio, era 2 horas, aquilo devia dar muita audiência na época. Imagina, com também, certeza. Eram menos rádios, né? Também. Né? Mas mesmo assim, era forte o negócio. E aí eu sempre questionava ele, pai. Outra coisa que eu achei, eu botei aqui quando tu falasse aqui das capivaras, né? Eu achei esse final de semana, um papel ainda... Meu pai nunca bebeu cerveja, mas ele tinha um documento dado por um clube Pinguins em Blumenau. Esses dias alguém falou isso, que o meu pai fazia parte desse clube. Eu nunca ouvi falar desse clube, a primeira vez falaram, na hora eu não dei bola. E agora eu achei um papel, é o clube mesmo, ou porque tinha a lanchonete ali, né? Pinguim. Será que não era no mesmo lugar? Porque era um certificado da Antártica. Tinha os pinguinzinhos. Era... Como é que chama? Honorário? Sócio honorário. Isso. Certificamos. Membro honorário. Membro honorário. Luiz Antônio Soares, membro honorário do Clube Pinguins. Quer dizer, tá lá, é tipo um diploma, sabe? Meu pai nunca bebeu, cara. Mas a resenha, né? Era a resenha. Então, assim, tem muita curiosidade de vir lá. Eu tô separando realmente, André. E é legal, a gente fala isso com orgulho, né? E é como eu digo, pena que já se foi. Hoje, talvez eu teria como resgatar muito mais com ele vivo, né? Mas, conversando, trocando ideia e tudo mais. Como eu te falei, ele sempre foi muito na dele, trabalhando muito, e a gente acabava não ficando sabendo realmente da vida como um todo. E talvez também, né, um pouco, né, Duca, ele querer preservar a família, né? Porque provavelmente ele acabava sabendo até de muita coisa ele nem podia publicar, porque de repente poderia mexer muito, né, com a cidade, né? A gente sabe o quanto que política isso é complicado, né? Então era uma forma até dele não falar muito do trabalho e preservar, né? Teve muita polêmica, tem muita polêmica, a gente sabe, até hoje isso existe, né? E claro, ele, como era um jornalista de embate, as pessoas traziam informação para ele. As pessoas... Tipo, os inimigos políticos daquele político já andavam de bandeja, né? Só que ele sabia filtrar muito bem isso. Claro. Ele não era também do tipo que entra de gaiato na coisa, né? Então, e sacana assim, né? Tipo... O meu pai sacava e disse, isso aqui não é coisa para se publicar, isso aqui vamos... Pô, isso aqui envolve família do cara, peraí, isso não se faz. É uma questão pessoal, não é uma questão que vai envolver a cidade em si, então, né? Ele é sempre muito ético nisso, sabe? Mas ele era procurado, realmente muita coisa tá lá, né? E é por isso que eu digo, eu tenho que fazer uma separação antes de pensar em qualquer coisa, né? E depois, ainda assim, nós vamos realmente, né, colocar isso para a família. Se houver alguém interessado em fazer um trabalho nisso, né, da vida dele, ou do passado dele, aí submete essa família uma aprovação ou não, né? Enfim, mas sempre pensando em tudo que a gente falou, até evitando citar, né, outros nomes. Outras coisas, Não, mas vai ser legal, cara. De repente, até se alguém, né, for, sei lá, biógrafo assim, de tentar pegar essa primeira parte que é autobiográfico e aí a partir dali completar, né? Porque, cara, seria muito lindo ver coisas que ele mesmo escreveu, né, ali. E aí depois a história ser completada. Aí com o nascimento do Duca, né? Parou na minha segunda irmã, cara. Aí eu fiquei de fora. Não, olha, eu li deu umas 15 páginas, acho. E aí eu vi que tava acabando e ainda na máquina de escrever, aquele papel ainda meio amarelado. Eu disse, cara, não vai ter a biografia dele toda aqui. Aí eu não acredito, cara, que ele parou aqui. Mas enfim. Mas que legal, porque de repente o começo de vida ali, que é uma coisa que só ele viveu, né? Porque aí vocês não eram nascidos, nada, alguma coisa ele tá ali, né? Tá no começo, né? Que depois é mais fácil de documentar, né? A vida mais profissional, mais meia idade pra frente, né? Exatamente. E ali tem um começo que eu mesmo desconhecia. Não citei os detalhes aqui porque eu não vou lembrar. Sim. Mas assim, desde o primeiro emprego, nome de pessoas, quem deu o primeiro emprego para ele, o porquê que ele aceitou lá na Encarma, o desafio de auxiliar a levantar a firma que estava num momento difícil, porque ele devia um favor de o cara ter dado o primeiro emprego para ele. Então, eu vou ajudar. Então, muita coisa
aconteceu ali e desse início eu não sabia realmente. Né? bacana, Lá tá cara. escrito por ele, então Como é legal, né? foi Poder muito legal documentar, isso. encontrar isso. E dali pra frente é mais fácil, né? Isso. Porque aí as minhas irmãs Já estavam sabendo. e tudo já mais, podem abrir um pouco de informações, vivenciaram. com certeza. Aham. E pro final até eu mais, porque minhas irmãs saíram de Blumenau e eu fiquei, então aí entendi. eu... Tua mãe, mais. perdão, ela... Ela é viva, tá. mora em Armação, né? Minhas irmãs moram em É, Curitiba. e assim, até o falecimento do teu pai, eles estavam casados? Ou eles já tinham estavam separados. separados, tá? Mas enfim, ela viveu muito tempo e também Sim, pode sim, contribuir sim, muito sim. com a história Sim, dele, né? Com certeza. Que legal, certeza, cara, que sim. legal. Se a gente for além, com certeza a gente vai. Né? Para essa questão, a gente pode chamar ela e ela Que complementa. massa, com que certeza. legal. Do teu pai era isso? Assim, se tu lembrar de Não, mais não, alguma coisa... se deixar, vai tem longe, muita coisa, Não, né? Pra hoje deu, né? A gente tá aí praticamente, quase 1 hora aí, 50 minutinhos. Mas papo assim, flui. que legal, cara. E eu, aí a gente quer te colocar na história, né? Já que a gente tava falando da biografia do teu pai, vamos te colocar aí na história, né? Então tu nasce aqui em Blumenau, certo? Vamos falar de mim agora? Vamos falar de ti, né, cara? Do Duca Soares, Eduardo, pra quem não sabe, né? O Eduardo Soares, né? O apelido ficou, Duca, Duca, né? e não tem como, né? Todo mundo, eu digo que quando me chama de Eduardo é problema, né? O negócio é sério. Não, o Eduardo a minha história, vamos lá, eu comecei com 14 anos. Mas quero saber, em que bairro que vocês moravam quando tu era bem criança? Vila Nova, Velha, sempre nessa região. Massa, ali, legal. Né? Em 83 ali, meu pai tinha se mudado da Velha aqui, tinha comprado apartamento aqui perto do Hospital Santa Isabel. Veio a enchente, na primeira semana nós estávamos dentro. Puta. Detonou tudo. Fomos morar no barracão, num sítio que ele tinha. Durante 9 meses. Lá em Gaspar. Isso. Esses dias a minha filha perguntou, mas por que vocês vão morar lá longe? Minha filha, a cidade ficou 30 dias embaixo d'água. Né? Não sei se foi a primeira ou a segunda, mas vamos lá. Ficamos 30 dias embaixo d'água. Não tinha tanto prédio na cidade. Sim, os prédios eram baixos também. Tá? Eu tinha meus 10 anos de idade, né? Então não vou lembrar muito, mas a gente imagina que não tinha imóvel para todo mundo morar também. Sim. Tudo ficou embaixo d'água. Exato. Né? E o pouco que tinha, com certeza, os aluguéis iam lá pro, né? Sim. Então, a solução, tem um sítio, vamos pro sítio. Moramos 9 meses lá, pegava ônibus 5h30 da manhã, vinha para Blumenau estudar. Eu, minhas irmãs, na beira do asfalto. O sítio era 3 quilômetros para dentro, no barracão. Entendi. Né? Ali na região do Óleo Grande, barracão. Isso, Aí minha mãe trazia nós de carro até beira do asfalto, pegava ônibus reunidas. O passe daquele de pontuar, né? Hoje em dia o cara furava, fazia um furinho, né? Então hoje tu já usou teu passe. Exatamente. Né? Vinha pra cá à tarde, íamos os 3 de volta, 5 da tarde, 5h30 da tarde. Estudavam onde? Estávamos no Santo Antônio. Santo Antônio. E aí voltávamos no sítio. 9 meses assim, meu pai depois alugou um imóvel na Vila Nova por um tempo, até poder comprar então um outro imóvel. Perfeito. Apartamento, isso eu tô falando já na segunda enchente, tá? Porque na primeira a gente reformou tudo e veio de novo. O de 84 daí. 83. Porque 83 foi a primeira, né? E depois logo o ano seguinte, Bom, enfim, 84 ali. Na segunda ele não quis mais nem ver o bendito apartamento sim, e fomos pro sítio. bárbaro, né? Então assim, foi 2 pauladas seguidas ali, não deu pra... Né? Então foi um período com certeza pra ele muito difícil, né? E aí eu me criei muito ali na região da Vila Nova, o Joinville. Ali Porra, eu morei lá. Morei do lado do Namoita ali. Morei na pracinha da Rua Joinville, ali no cantinho, Dona Minô. Aquele de tijolinho? À vista. Pô, do lado eu morei no Solar das Acácias. Sim, o Morei branco ali, né? Branquinho, isso aí. Que tem a negócio de... Seu Jensen morava ali. Engraçado, falou em Jensen, eu morei no loteamento Bertoldo Jensen também, que fica ali na escola agrícola do lado do Sedup ali. Sim. Aquele loteamento ali eu morei ali também. Também fui meio cigano aí pela cidade aí também. E aí, claro, casei, né? Fui morar lá na Água Verde, lá em cima, perto do Salão Água Verde, né? Salão Água Verde. Meu pai, quando eu comprei a casa lá, ele disse, vai-te embora aqui, tu vai morar aqui. Não, pai, é o que dá, eu vou pagar com o meu bolso. Eu e minha mulher, né? Minha mulher engravidou. É ali que vamos, onde der eu vai, né? E moramos 20. Pra quem morou no barracão, né, cara? Mas ele eu era criança, né? rápido, Morei na né? Vila Nova. Né? Mas enfim, assim, lá a gente tive o meu primeiro filho, hoje ele tá com 24 anos já, né? Sim. Então, Tu tinha quanto? Quando Quantos eu casei, anos? 18 anos, 19 anos eu casei. Legal. E o teu filho veio já com 18, 19? O primeiro filho? Não, desculpa. Meu primeiro filho foi com... Eu casei com 22 anos, desculpa. Casou com 22, tá. 22. Eu comecei a minha empresa com 18.
É. A Duca? Duca era Móveis? Casa das Tralhas. Casa das Tralhas, sim. Lembro, cara. Comecei com móveis usados, então meio que, Poxa. né? E aí a coisa foi indo, tive loja na Marechal Deodoro, depois abri na 7, lá onde é hoje o Burger King, né? Nós tínhamos a Isso, Casa das eu lembro Tralhas ali. lá, meu, isso ficou muitos anos, né? Casa Muitos das anos. Tralhas lá. Aí, em determinado momento, para falar um pouquinho então da história, um pouco da empresa, né? Em determinado momento a gente começou a trabalhar com produto novo também. Né? E aí começava aquela desconfiança do cliente, né? Será que é novo mesmo? Né? Pô, tu tá vendendo uma loja de móveis usados, Sim. mas novos usados, mas aí começava. Aí abrimos a Duca do lado. Entendi. Né? Tem um prédiozinho ali do lado, a gente abriu e separou. Então aqui vai ser móveis novos, aqui vai ser usado. Perfeito. O ramo de usados foi bom, Tá. mas até o plano real, né? Aí o plano real veio, as coisas, pô, ficou mais fácil, Sim. menos inflação. E aí a coisa foi indo, a gente foi tocando o usado por um bom tempo, persistindo pelo tamanho do estoque que você tinha e tal. E a época também dos usados era bem diferente a qualidade, né? Dos É, usados, porque além são- disso, né? Além disso, trabalhava com antiguidade. Então você tinha um mix. Você atendia. Foi bom tu perguntar. Você atendia um público que é o seguinte: eu tô mobiliando minha casa na praia. Uhum, Então ele comprava aqui e levava pra praia. uhum. Não tinha lojas de imóveis nas praias, Sim, na maior parte sim. das praias, né? Vamos falar aí. Navegantes, Navegantes, Penha, Guarapá, Pissarras. Penha, não tinha. Não. Então o pessoal comprava e levava. Perfeito. O estudante vinha estudar onde? Na FUB, de fora. Então, ele comprava. Esse era o público. Perfeito. O cara que tinha antiguidade, né? Comprava nos lojas usados. Nossa. Tá? Não era o nosso dia a dia de venda, do Sim, dia a dia. não era um antiquário, né? Mas tinha também peças antigas legais, assim. Mas então o foco do cliente era esse. Aham. As coisas foram mudando, né? Sim. Aí veio o plano real. O plano real facilitou a compra. Você compra em 12 vezes, 24 vezes, o juro baixinho, nem juros, na época ele tinha. Era. Um URV era um dólar. Eu lembro, eu pra lembro um. da transição, né? Sim. Eu já tinha loja. Eu lembro da transição. Os nossos preços eram marcados em um URV. Sim. Até que se criou o real ali, né? Unidade real de referência- valor. referência de valor. Isso. Né? E aí, depois que criou o real. Então, assim, o ramo de usados ele foi aos poucos se acabando. Né? E eu comecei a embutir o novo e também enxergar que o novo era... Usado você bota o carro, você vai avaliar, você compra, você carrega, Tem os você custos descarrega, você indiretos. reforma, você limpa, você bota para vender. E aí o pessoal não, às vezes não te dá o devido valor. valor. Né? O novo vem na caixinha, tu monta e bota para vender, acabou-se. Né? Então, assim, e ainda tem prazo para pagar. Né? Sim, Usado sim. paga antecipado. Aham. Então, assim, a gente começou realmente a mudar o mix, né? Criou-se a Duca Móveis, focamos muito na parte corporativa, os móveis para escritório, Sim. né? Mas sempre atrelado ao residencial, sempre ainda mantendo os usados, né? Na outra loja, que a Casa das Tralhas era muito conhecida realmente, Sim. né? Até que, vou adiantar um pouquinho agora a história, em 2008 deu a desgraça em Blumenau, né? As enchentes aí, os desbarrancamentos. E eu já estava com 3 lojas em Blumenau, uma só de imóveis novos, tinha a loja de imóveis usados e tinha a Duca, tinha ali as duas e mais uma loja, e eu resolvi que queria parar com isso. 2 depósitos, 3 lojas, vida, né? Quero juntar tudo. E aí veio 2008, desgraça, Blumenau e tal, me pintou a oportunidade de onde a Duca Móveis está hoje, né? A pessoa me procurou, cara, e eu sempre via uma das lojas dele ali para alugar, do dono do prédio. E disse, olha, Duca, pô, móveis usados não dá, né, cara? Não, só para os novos, tô pensando em parar com usado daqui a pouco, o usado eu vou manter lá e tal. Até que chegou, Duca, eu vou parar. Vem cá, vamos conversar. Enfim, ele me alugou a loja dele, não me alugou a que estava vazia, ele me alugou a outra. Né, e eu comprei o estoque, ampliei a minha linha, levei a linha. Deu certo 2009, né? Talvez pela liberação do FGTS, de tudo que aconteceu em Blumenau, né? Muita gente pegou água e tal. As coisas realmente deram muito certo ali. Juntei toda a equipe num lugar só, levantamos custos, depósito, loja, todo lugar só. Pô, vou trabalhar menos. Que massa. Mentira, trabalhamos muito mais, contratamos mais 5 pessoas. No final, aquele temor, né? Você reúne toda a turma, olha, gente, pô, o cara tem 3 lojas, 2 depósitos, lógico, vai sobrar gente, né? Vai tudo para um lugar só? Sim. Não, a gente contratou mais 5, Porque ampliou daí. porque ampliou a coisa, né? Ampliou a venda e tal. A de usado eu mantive mais 6 meses e parei. É? Encerrei, né? Casa das Tralhas realmente a gente encerrou. Porque assim, não tinha mais sentido, né?
Então, André, tá na veia isso. Eu lembro até que o ônibus da Rua 7 parava exatamente no ponto de ônibus que ficava ali na Casa das Tralhas, cara. Ele ficava, a Casa das Tralhas Passava era um mais em pouquinho. cima e a Duca era embaixo. Isso. Ali nós tínhamos 2 vaguinhas. Eu uma vez fui abrir um carro, o vácuo do ônibus levou a porta do meu Voltou. carro foi dentro da porta do ônibus, arregaçou tudo. Caraca. Era um lugar super perigoso para estacionar, tá? E os ônibus entravam com tudo. Aham, né? era Até uma hoje, retona, exato. até hoje é assim, né? Então, assim, é o que tu falasse, a gente... E a coisa muda, né? Aí você o deu mercado certo. muda. Aham. Eu ainda mantenho dentro da nossa loja ali um setor, uns 150 metros, de produtos usados, mas só na linha corporativa. Para quê? O cara que tem lá a gente trabalha muito com a parte corporativa, que é cadeira de escritório, mesa de escritório e tal. Então o cara tem lá um lote de cadeiras maior e quer comprar novo com a gente. Aham. Às vezes facilita uma dá de negociação. entrada, Eu pago tá. tanto nas tuas, porque eu tenho um outro mix que é o cara que quer uma cadeira para casa dele, né? O cara que, de repente, não estou podendo comprar uma. Então, Nova. para a linha corporativa, a gente ainda está mantendo isso, porque é um mix que a gente ainda tem para venda. Perfeito. Presencial a gente até parou. Faz 11 anos que eu não trabalho mais, não sabe? A Casa das Tralhas realmente a gente realmente parou mesmo e ficou só do Camóveis, depósito num local só, o que facilita muito, né? A nossa logística principalmente. Vamos falar com o Duca. Tu ia falar agora? Não, eu ia perguntar, eu ia falar, mas antes de falar isso, eu ia perguntar quem é que deu o nome Casa das Tralhas. É muito bom esse nome, cara. Aí a pergunta volta lá atrás, quando o André perguntou um pouco da minha vida, né? Então vamos lá, bem rapidinho, falando dos 14 aos 18, então. Isso. Com 14 anos, a minha avó, pai do meu pai, montou um móveis usados, o chamado Pulgão. Os mais antigos vão lembrar do Pulgão. Aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau. Um prédio que o meu pai tinha. Perto da onde, tem Duca? até hoje. Atrás da Santa Clara Veículos, na Vila Nova. Tá. Tá? E ela foi pro ramo de antiguidade. Ela gostava. Naquela época era fácil achar. Ela e um tio meu, né? Meio irmão do meu pai, né? Eles montaram. Até para ter o que ele fazer, vamos falar assim, e ela aposentada foi tocar. Minha avó tocou até os 76 anos de idade, no sábado. Ela faleceu no sábado à tarde, Caramba. em casa, mas trabalhava até 76 anos na loja, Poxa. tá? E assim, era um antiquário, peças lindas, maravilhosas. Só que para montar na época você precisava de um sócio. E o Eduardo tinha 14 anos. Ficou eu e meu tio de sócios, mas eu com meus 14 anos não era sócio, eu era só emprestei um nome, né? Um diz o outro. E dos 14 aos 18, aí, claro, eu não fui trabalhar lá com eles, até tentamos, mas não, deixa a família tocar lá. E aí o que vamos fazer, né? O que eu vou fazer? Trabalhei de estagiário em Banco Brasil, né? Trabalhei de estagiário no Banco Real, já tinha loja, a coisa estava engatinhando, eu aceitei um emprego no Banco Real de estagiário no dia 23 de dezembro. Meu Deus. Pra passar o Natal lá. Já comecei antes, já tá, Começou não tem, bem. não tem briga não, vamos trabalhar e pronto. E a loja já tinha recém-inaugurado a loja, né? Tava tocando a Casa das Tralhas. Então assim, quando tu fala o passado, né? Trabalhei em agência de propaganda, trabalhei um período na imobiliária com meu pai, né? Então, dos 14 aos 18, Pô, tu eu já trabalhava. Pô, forte. E hoje eu digo, depois vou citar uma questão aí. Tá, tá. E aí a gente vai, então, dos 18 em diante, eu já comecei. Porra, cara, empreendendo cedo, bicho. Ó, eu trabalhava, hoje ainda citei para uma das minhas funcionárias, das 7 a 1 no Banco Brasil. Eu já tinha loja. Tinha um funcionário só. Oi, já tinha Uma hora eu ia para a loja, trabalhava até às 6 horas. Eu embarcava no carro, ia comprar móvel usado, sozinho, não tinha ajudante. Descarregava na loja, pauleira, sozinho. Eu e um funcionário ali dentro da loja. E a loja inicialmente... E dali era ia pra onde? faculdade. Ah, é? Aí 10 da noite, saía da faculdade, ia pra loja lixar, às vezes lixar um móvelzinho, ajeitar uma coisinha, fazer a parte Burocrática, que era muito administrativa? pouca, lógico, né? Mas tinha que fazer. Né? Meia-noite ia pra casa, 7 da manhã tava no Banco Brasil. Hoje, a gente vê umas coisas que tu não acredita, né? Então, assim, eu fui na palestra que a CDL fez ali na Rivagem, o Gustavo... Não é o... Catador de Isso. sonhos, né? Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E ele falou uma frase: não há pobreza para quem trabalha 16 horas por dia. Talvez da palestra toda foi o que eu... A gente já tá um pouquinho mais descolado com as palestras, já sabe que... Tipo, o que Mas é o que mais impactou. Sim.
Então, hoje, eu já deixo um recado aqui. Trabalhar 8 horas e meia por dia, cara, tu não vai sair do lugar nunca, cara. Exatamente. Não importa a tua profissão. É o basicão, Desculpa, né? a gente... Né? Então, assim, não adianta. Tem que trabalhar mais, tem que lutar, Sim. tem que fazer... mas meu horário é aquele. Cara, então, e o que tu faz depois? Tu vai pra casa dormir, ver TV, ver série? Exatamente. Onde é que tá ganhando dinheiro olhando TV? Olhando TikTok? É. Boa. Tô aqui um pouquinho... Né? Mas é isso aí, gente, Mas tá? É isso aí. Claro, tem gente que ganha dinheiro com isso, Sim, nada contra, né? exato. Mas a gente sabe que... Eu gostei muito do que ele falou, entende? É a realidade. Né? O Rufino, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Pô, Não é sabe, Gustavo, tava Geraldo só Rufino. isso. Isso, desculpa aí o nome. Né? Mas é isso aí. Tá, gente? Então, assim, quando falar, mas era assim, 14 anos trabalhar. E hoje, eu quis contratar esses tempos um rapaz com 17 anos para botar no depósito. Não pude, por quê? Porque no depósito o pessoal usa estelete. Ah, senhor. Não pude. A mãe do rapaz, estou entrando um pouquinho aqui num Ah, outro viés, né? Mas a mãe do rapaz trabalha dentro do presídio, trabalhava dentro do presídio. Ela ligou na minha loja dizendo, é por isso que tá cheio de sem vergonha aqui dentro. Meu filho com 17 anos, um cavalo, não pode trabalhar. Por causa de um estilete. Por causa que tem estilete dentro do depósito. Ela, trabalhando lá, corre mais risco do que o cara que trabalha ali com E estilete, o rapaz né? era bom, ele chegou Então, a trabalhar os 3 dias, mas não porra. deu pra registrar, não Sim, pude. exatamente, cara. Entende? Então, assim... E aí depois não tem oportunidade, aí depois fica com 18 anos, pô, mas tu não tem experiência profissional? Claro, porque com 16, 17 não se pode ter experiência profissional, né, cara? Então é isso. é complicado. Aí, enfim, hoje é a Duca Móveis, né? A gente trabalha ali com a linha corporativa, escritório, cadeira, projetos, né? É isso que eu ia falar agora, que a gente vai estar montando nosso estúdio, né? A gente tá com o projeto, já vamos falar com o Duca aí Fala pra com a gente gente lá. fazer uma... Então a gente faz todo um projeto, tanto corporativo quanto residencial. Tá? Que massa. Apartamentos, sob medida. Temos o corporativo pronto, né? Aham. O de série, mas às vezes vem projetos para nós, a gente, não, você não precisa fazer no sob medida. Vamos aqui, vamos ali. Você encaixa E fica perfeito. e fica perfeito, entende? Então acontece isso. Então, Maravilha. hoje a Duca Móveis é isso, ela realmente, estamos aí com 30, vamos fazer 30 anos esse ano, Porra, né? animal, né, Duca? E é o que eu digo, eu acho que assim, acho que alguma coisinha Como diz um consultor ali que tá dando consultoria, alguma coisa ele acertou. né? Nem tudo tá errado. Pô, cara, também desde os 18 anos, né? Mas já trabalhando desde os 14, mas com 18, cara, pô, uma visão Sim. empreendedora. Trabalhando, que nem tu falou, em 2 empregos, né? Igual a gente falou, igual o pai do Cris, né? Que também trabalhava em 2 empregos, né? E, pô, persistente, e Claro. estudando. Tu fez o quê? Que tu falou que tava na Eu FURB? fiz administração. de Administração, pô, bateu ali também, empresas. que é 5 anos, né? importantíssimo. Hoje em dia acho que é 4. 4, na época era 5 ainda. E tinha que estar lá, não é ser Aham. online. Outra coisa, a minha filha tá fazendo, né? Aham. Era até 10 da noite, né? Hoje dá 9h20, 9h30, Ah, estão depende. saindo. Eu disse, Sim. que bom, né? O professor online, né? Isso, né? É bem. Tá tudo. As aulas Os tão tempos boas. são. Uma coisa também, cara, tu falou de frase, uma frase que eu li faz umas 2 ou 3 semanas que me impactou também. Aquela frase assim, ó. Tempos difíceis criam homens fortes. Boa. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tu entendeu, cara, o ciclo? Olha, cara, que é profunda essa frase, cara. Eu tinha ouvido as 2 primeiras, as duas. Sim, as essa duas é primeiras. bem clássica, mas a continuação eu nunca Sim. tinha ouvido e, Não. cara, é isso, sabe? Porque tu provavelmente estava num tempo mais difícil, né? Tu estava num começo de vida, tinha que se virar, tempo difícil. Criou um homem forte, 30 anos hoje de loja de marca. Então, né? E tais aí, como tu falou, tua filha, né? Ah, pô, hoje é mais fácil para ela. Ela tem que tomar cuidado para ela não criar tempo Claro, difícil para ela. claro. Porque isso é o que está acontecendo com as novas gerações, né? Tá ficando muito fácil. Os pais sofreram muito para chegar e hoje querem dar o melhor, o maior conforto para os filhos, mas a gente também não pode deixar com que eles não aprendam a nadar, Não, né? Mas aqui Aí vem, aí tem um pouco o sangue do Luiz Antônio Soares. Aqui tem rédea curta, não tem não. Que legal. Tem. Mas Um fugiu, não aguentou lá dentro. pediu pra sair. Mas no geral, né? A gente fala assim, né? Sim, eu As sei, gerações, eu né? entendo. Então Tá é muito legal isso mimimi, aí. tá muito, Isso, né, não pode aí. facilitar não. Não, tem Eles que- têm que entender, Bacana. tem que, então assim, isso também é bom que tu citou, né? Quem tá dentro da empresa, eu sempre digo, tem que filhos, família, tem que saber os números, tem que conhecer, até dentro da sua casa, né? Com O teu orçamento certeza. familiar, abre para os teus filhos. É tão ruim quando a gente vê uma família que o pai centraliza quanto ele ganha, Isso. quanto eles gastam, quanto não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco
começa a criar problemas dentro de casa, porque você pede não pode, mas não pode por quê? Exato, Então, cara. Abre Comunicação pra é família a comunicação. Meus filhos desde pequenos Que legal. acompanharam a minha empresa. Que legal. A gente também teve fase difícil. Oh, Sabemos disso, sim, né? Também tivemos fase sim, bem difícil. sim. E, Que é assim, né? Nunca é assim. Não, É assim. você aprende, né? Aham. No momento difícil tu aprende muito para não cair de novo. Isso. Né? E eles, meus Pô, filhos, que legal, sempre cara. acompanharam. Nunca escondemos nada, não tem porquê. Né? E isso é uma dica que fica até para todo mundo, dentro das Com suas casas. certeza. Abra, não Abre, precisa. cara. Ninguém. Claro, não precisa sair falando para todo mundo, mas dentro de casa a família tem que saber qual é o seu Sim, orçamento. porque até onde aquele pode é o ir. núcleo forte, né? Então tu tá montando o núcleo forte ali. E aí fica mais fácil, inclusive, pra pedir, pô, desliga uma lâmpada, a gente precisa economizar a Exato. luz, pô, não fica 20, 30 minutos no chuveiro, né? Essas coisas aí. Exatamente. Aí cria aquele espírito de comunidade mesmo, que todo mundo tá por um objetivo em comum, né? Às vezes para pedir uma pizza a mais numa semana, Exato. tá vendo? Agora vai dar para pedir a O pizza. que a gente fez? A gente lá, né, cara, pô, eu odeio limpar a casa, né, cara, mas a gente tem um esquema lá, ela limpa dentro, eu limpo fora, tudo certo, mas, cara, pô, às vezes a gente quer trabalhar um pouco mais ali, fazer mais conteúdo, né, aí o que a gente fez? Vamos deixar de pedir um iFood por semana pra poder pagar diarista, cara, mas é o combinado, entendeu? O combinado não sai caro, e a gente realmente fez esse combinado aí, cara. Que não me ouçam, né? Mas, ó, esses dias a nossa diarista faltou 2 semanas seguidas, disse, a minha mulher começou, vamos pegar todo mundo junto, não tem problema, pegamos... Fazer um mutirão, né? Não. Agora olha o lado bom, economizamos tanto. Isso. Tem sempre tem outro lado. Exatamente. Agora pode pedir. Isso, Tem aí, uma- se dá um tem luxo. um iFood, tudo. Isso aí, cara. É isso bem aí, assim. cara. Mas é só uma dica aí também. Não, legal. E ainda falando dessa questão, às vezes nem por exemplo, o casal, né? Tu falou da família, dos filhos, né? Mas às vezes nem o casal, né? O homem tem as contas dele e não fala tudo que tem, nem tudo que recebe pra esposa, né, cara? Pô, isso aí não é um casamento, né? Isso aí é uma coisa que Tu pode estar criando um problema futuro, né? Um tá gastando e o outro tá segurando ali, ou não quer falar, vice-versa. ou isso e aquilo. Não, E pô, isso não é, né, não é cara? o caminho. Não é o caminho. Exatamente. Pô, foi legal ter falado isso aí. E aí, como é que vem o convite aí? Bom, por ser lojista, por ser do comércio, tu já era associado ao CDL? Sim, eu já sou associado do CDL desde o início, né? Porque aí a gente vai começar a falar de CDL, né? Vamos lá. Todo mundo que olha CDL, né? Câmara de Dirigentes Lojistas, pensa, CDL é SPC. Ah, Consulta da SPC. sim. Não, gente. Lá no passado, sim. Talvez era o principal foco, era a necessidade, e aí eu entro no meu negócio. Com certeza, eu me associei por causa de consulta da SPC. Perfeito. Né? Você vai vender um crediário, você vai consultar um cheque, na época era multicheque, né? Claro. Então, você precisava, né, da consulta da SPC, e aí me associei à CDL na época, fazem 30 anos, com certeza. Você vai me perguntar, como é que veio o convite para participar da diretoria da CDL? É, isso aí. Vamos lá. Em 2015, o Hélio Roncalho, né, ia assumir como presidente. 2015, 2016 ali, 2014 ali. Que a Me gestão é liga. de 2 em 2 anos, né? Agora é 3 e 3, Tá. tá? Mas ele estava assumindo, ele era vice do Paulo César Lopes. E me liga, até ligando no celular, mas eu e o Hélio morava no começo da Joinville. Aham. E eu conheci o irmão do Hélio, a minha irmã conhecia o Hélio, Toninho, não sei se você conhece a Não, família não. ali, né? O Toninho Barbieri, o Toninho Roncalho, o Hélio Roncalho, enfim. O Hélio ele tem a Maína, fazer uma propagandazinha, né? A Maína, Claro. A Maína Miss. não é? Isso, Aham, isso. ali a na Maína Alameda. Homem, Maína, né? Aham. A família deles tem a loja. E assim, o Hélio me liga, Duca, tá na loja? Era 6 horas da tarde. Meu pai tinha falecido um ano antes, eu acho. Ainda tava naquela, eu sempre brinco com isso, né? Mas são momentos que a gente tá meio fora da casinha, a gente acaba aceitando as coisas, né? Sim, também fora do ar, né? E ele me liga, tá, posso passar aí? Pode, eu fecho às 7, pode vir. Mas eu não falava com ele há muito tempo. Quando eles inauguraram a Casa do Comércio lá, ele, na inauguração, ele olhou pra mim, vem participar, né? Não, mas assim, de longe, nem. Sim. Entra ele na loja e o Evald Fisch Neto, da Construcolo, que ia ser o vice dele. Foi vice dele, né, na gestão. Duca, queres participar da diretoria da CDL? Cara, nunca tive nenhuma pretensão em participar de diretoria, de nem... eu vou participar, vai, bota no...
bota meu nome aí. Beleza, tá, os dois saíram. Mas antes de sair, eu perguntei, mas pelo menos pode dizer qual é a diretoria? Não, isso a gente vê depois. Do jeito dele, né? Enfim, foi meio que no momento, eu brinco, no momento de distração eu aceitei participar, né? E passei a gostar. Tá? Acho que é um envolvimento que contribui muito pro teu pessoal, né? Pra tua... eu jamais estaria dando uma entrevista hoje aqui para ti se eu não tivesse passado por uma CDL, para ter uma ideia. Poxa. Né? Eu posso falar dentro da minha loja, do meu produto, muito bem, mas né? Jamais ia dar uma entrevista em TV se não tivesse passado por uma CDL. A gente aprende, a gente cresce como pessoa. Que legal. Né? E a gente cresce com a divisão dos problemas. Você senta numa mesa de reunião de diretoria, onde todos os diretores são lojistas, são prestadores de serviço e tal, e tem os mesmos problemas do dia a dia. E conversam sobre esses problemas e às vezes as soluções acabam aparecendo. Então você ganha muito também em participar de uma diretoria de CDL. Então legal, assim, cara. foi no momento de distração, na tua pergunta, eu aceitei, muito feliz no primeiro mandato. E qual que era o cargo daí? Pois é, aí vem a segunda deixa, né? Primeira reunião, a gente já começou as reuniões da CDL antes de tomar posse, então já começamos lá em 2000 estou na dúvida aqui do ano, mas final de 2014 a gente já tinha feito 3 reuniões. E em 2015 começava o mandato, né? Só para... Sim. Fizemos a primeira reunião, então, do ano, né? Dentro do ano. E aí, diretor de núcleos. Aí, fui tentar começar a dar as ideias. Duca, essa diretoria não vou tirar fora. Beleza, então tô fora. Acabou aqui já. Não. Nós precisamos de alguém para falar, diretor de relações institucionais. Precisamos de alguém para falar na Câmara Municipal, para a Prefeitura, para isso, para aquilo. Pô, sobrou para mim, né? Logo eu, o tímido da turma, né? E deu certo. Né? Talvez o Hélio nunca tenha acertado tanto em botar uma pessoa que com o tempo se soltou. Pô, que legal. Né? Por isso que tu falou da evolução, Exato. E realmente eu, assim, dentro da minha diretoria, no primeiro mandato do Hélio, acho que eu contribuí muito nessa questão das entrevistas. Porque assim, quando você é presidente, é você que está ali, né? Mas você tem os seus diretores para te auxiliar. Exato. Né? E assim, sempre que fui chamado, né, tava lá. Bacana. Não dá cara para bater. Então, assim, é nesse sentido. Aí veio a segunda gestão do Hélio, onde antes de terminar a primeira gestão, eu já vou entrar nesse assunto, porque tu vai vir com a pergunta, e presidente, como é que foi a história, né? Não, nunca tive essa pretensão. E estava quase terminando o primeiro mandato, estava naquela, vai renovar com o próprio Hélio, o Êvodo vai assumir e tal, e o Êvodo já estava sinalizando o projeto, as empresas deles, que tal, tá, né? Abrindo várias. Exato, e já tinha esse projeto lá atrás, né, de crescimento, e o Êvodo, ele meio que, Hélio, eu não vou poder assumir. Né? E eu, numa reunião, e justo no dia, o Êvodo não estava. Eu falei, Hélio, tu tens que achar alguém. Nós estávamos numa janta com todos os diretores, tens que achar alguém que possa ser vice, qualquer um pode ser. Né? Todos aqui podem ser teu vice. Mas presidente que nem tu não, porque o Hélio se dedicava ferranhamente lá dentro. Né? O Hélio, a gente diz, né? Ele deixava a empresa lá e vinha para cá. Claro, ele tinha toda uma estrutura por trás, uma equipe as irmãs, lá, né? as irmãs que tocam junto e tal. Então talvez ele teve esse lado facilitador. Esse calço ali. Mas não é fácil. Ele realmente entrava em reunião da CDL tipo 9 da manhã, 5 da tarde ele ainda estava lá dentro. A gente começou, Hélio, tem que cuidar, sabe? A gente tem que cuidar muito com isso, se policiar muito. E aí eu fui falar isso, que nem ninguém faz, Hélio. Pronto, né? Eu não deveria nunca ter falado isso. Para vice, qualquer um faz. Pronto. Jogado eu para vice. Tá, de vice vai, né? Vou ser franco. A primeira vez que eu vou falar de vice, eu acho que eu fiz menos do que quando era relações institucionais, né? Então tá tudo certo. Mas aí a gente já começa a olhar um pouco mais a parte interna de uma CDL, o dia a dia, o funcionamento, como funciona o SPC, como funciona o dia operacional da coisa lá dentro, né? Como vice eu já tive essa visão. Quando eu era relações institucionais, era mais externo mesmo. Sim, né? sim. E foi, quando tu vê, cara, o teu presidente foi levando, né? Foi caminhando, né? Sim. E aí não tem... É uma coisa natural. É uma coisa que já foi natural e assumiu o desafio, com certeza. O Hélio continua na diretoria comigo, como diretor da SPC,
Tá? O Hélio fez um trabalho maravilhoso, não só o Hélio, né? Todos os diretores que por ali passaram nessas 2 gestões e agora comigo nessa Porque o presidente ele pode se reeleger uma vez, né? Uma vez. Tá, então Uma aí vez. no caso foi o que aconteceu. Ele se elegeu, depois se reelegeu, tu como vice daí, e aí depois uma nova... Porque era assim, ó, era 2 anos mais 2, né? Isso. 2 anos, o Hélio, ele realmente trabalhou muito para deixar a CDL legal, tá? Mas aí ele não curte, é o que a gente tem falado, né? 2 anos ele não consegue... Pô, o primeiro ano tu se ambientaliza, apesar que ele já tá muito mais tempo lá, porque ele já foi vice, já foi diretor Sim. financeiro, o Hélio já Sempre tava na diretoria ali. É, sempre, né? Mas assim, aí no segundo mandato é onde ele pode curtir um pouco tudo que ele fez. Né? Entendi. Então assim, 2 anos talvez é pouco, 3 é o ideal. 6 é demais. Ah, então é Porque aí 3 você único. Não, é 3 mais 3. Ah, então entendi, mas já Tá? passa a ser demais. Mas né? a gente entende que, pô, só se não tiver ninguém mesmo, cara. Porque senão, assim, até pela própria diretoria. Ah, a gente tem nosso estatuto, 30% tem que ser renovado a cada eleição. Então nós temos aí 10, 11 diretores sempre, né? 30% tem que sair fora. 3 ou 4 tem que sair e Tem entrar que sair outros novos. Para renovar, Aham, para oxigenar, pô, para dar gás, isso Bacana, é legal. Sim, tá? importante. Então, assim, eu me estendi um pouquinho, a tua pergunta foi só como é que foi a entrada, né? No Mas CDL foi a pergunta, nem na foi... diretoria da CDL, Isso. né? Mas já fomos até o fim, Não, né? é Então, animal, assim, cara. até porque eu acho que merece aqui o elogio por tudo que o Hélio, né, fez aí dentro da CDL nos últimos anos e continua fazendo. E deixa eu te perguntar, Duca, tu falou ali da diretoria, dos núcleos, né? Eu não conheço, cara. Quais são esses núcleos, o que eles, assim, rapidamente Não, fazem? a gente assim? não tem diretoria mais de núcleo, a gente Ah, não tem não núcleos tem. mais da CDL, tá? Tá. O que nós temos na CDL hoje? São 11 diretores, com o presidente são 11, Tá. tá? Presidente, vice-presidente, diretor financeiro, Tá. né? Diretor de treinamento, diretor de eventos, diretor secretário, patrimônio. Meu Deus, não quero esquecer ninguém aqui, mas vai, faltam tá uns faltando. 3 ou 4, Tá, não né? vai conseguir. É bastante... Tá, relações institucionais, continua, Aham. tá? Enfim, Mas, pô, falasse bastante, assim. vamos Mas lá. então, assim, não existe alguma coisa que vai se ramificando, assim, como Não, aí antes nós tinha, temos a quando tinha CDL núcleo. jovem, temos a CDL, CDL jovem, que é jovem. muito forte, tá? Como é que funciona, tipo, o CDL jovem? Tipo, é um empreendedor... Agora eu cheguei nos Ah, outros. É que eu, inclusive, é diretor de inovação e marketing, foi criado agora também, tá? E desenvolvimento. Foi 2, que é hoje a Priscila da Elogio Celso de desenvolvimento, e o Jansley Crossfeld. Ele vem da CDL Jovem, ele foi coordenador da CDL Jovem e eu convidei ele para a diretoria, porque ele deu um gás à CDL Jovem nos últimos anos. Que legal. Então, assim, tem isso. A CDL Jovem, como é que funciona? Ela reúne pessoas interessadas em participar da CDL. Certo. Não necessariamente precisa ser jovem, tá? Aham. Mas para começar a network. Mas a pessoa, ela precisa já ser empreendedora. Tipo, e geralmente tem uma faixa etária máxima, assim, tipo, até 25 anos não existe isso. Não, nós temos gente lá de 40 e tantos anos. Né? Entendi. Mas a CDL Jovem é justamente para dar uma oxigenada, para dali tentar pegar alguém para a diretoria, Entendi. porque não é fácil você montar uma diretoria. Tá? Você cria network, você cria novos associados, as pessoas começam a entender o que é uma CDL lá na CDL Jovem. Hoje, por exemplo, agora nós vamos ter, quinta-feira, a nossa 7ª rodada de negócios. Tá? Só para falar bem rapidamente aqui, não é propaganda, Não, até porque já acabou as inscrições, tá, gente? Ah, tá. O que vai acontecer? São 70 empresas falando com 70 empresas. Sim. Todo mundo fala com todo mundo. 1 minuto e 20 segundos eu falo da minha empresa, o que eu faço, o que eu não faço. Troco cartão, troco material, Sim. pá, vai pro próximo. Uhum. Todo mundo vai falar com todo mundo. Network. Dali se gera. Hoje nós temos 3 que é da CDL Jovem que montaram uma empresa juntos. Tocam juntos. Que legal. Um tá na diretoria da CDL. Massa. Então, assim, dali acontecem negócios, né? Então, a CDL Jovem, ela acaba trazendo mais associado para a CDL, para a CDL em si. Ela tem o seu núcleo próprio, ela tem a sua receita própria, e ela faz isso, né? Tem um coordenador, tem um vice-coordenador, né? Então, a CDL tem muita coisa, tá? Sim. Deixa eu te perguntar, tu tens um percentual médio de quantos comerciantes, lojistas são associados ao CDL? Nós temos 1.800 associados efetivos hoje. E aí é bom a gente falar como é que é isso. Hoje a nossa CDL é a 2ª maior CDL do estado. Só perde para Florianópolis. Floripa. Por uma questão, inclusive, que Florianópolis ela tinha um convênio ali com um plano de saúde, que hoje não dá mais para fazer, e ela acabou com isso agregando
Uma umas galera. entidades que vêm, né, vêm abarcados na questão. Mas não há uma competição disso. De Sim, maneira sim. nenhuma, até porque Florianópolis é muito... Né, É uma capital, né? A gente capital. não é. De maneira nenhuma. Mas somos a segunda maior, tá? Boa. É uma CDL redonda. A CDL Blumenau é uma CDL redonda financeiramente, tem uma estrutura organizacional, tá? Nós temos ali alguns código de ética, tá? Nós temos um pilar de governança, isso foi tudo criado aí durante esses últimos anos, para que realmente a coisa funcione. Né? Temos nosso setor lá de... as meninas lá do marketing, né? Da imprensa, ali a Karen, que faz todo o trabalho aí com vocês aí na imprensa. Certificação digital é um serviço que a CDL faz, tem um custo muito mais em conta do que toda a concorrência, tá? Então, assim, é algo a mais. Eu Fiz lá no Shopping H, né? Shopping H. Eu fiz lá. Tá? Certificação digital, se tu faz uma pesquisa de preço, eu sei, né? A gente tem os números, pô, tu economiza ali uma graninha, tá? Legal. É pouquinho, mas é pouco aqui, pouco ali. Vamos lá, setor de treinamentos, palestras, né? Por exemplo, a CDL Jovem, de vez em quando faz também os seus networks, então Sim. eles trazem alguém para falar, esses tempos trouxeram um cara para falar de leilão. Como é que funciona os leilões e tal. É simplesmente bate-papo, é o que nós estamos fazendo aqui. Eles botam lá 80, 90 pessoas dentro da rivagem, ou de onde for, né? A própria CDL, o que mais a gente tem ali? O SPC Consulta, hoje, André, vamos falar de SPC, as coisas mudaram, né? A gente estava falando em cheque, hoje muito pouco cheque. Sim. Mas existe o crediário forte ainda, tá? E hoje nós temos o cadastro positivo. O cadastro positivo nada mais é do que o seguinte: eu deixei de pagar uma conta de luz, uma conta de telefone por um desacordo por R$30. Como é que era antes? Eu consultava o André estava negativo, não te vendo. Pronto, simplesmente não te vendo, acabou. Não, mas peraí. Cadastro positivo é diferente. Você está com a pendência. O valor da pendência é tanto. Até ali já acontecia antes. Beleza. Sim. Mas qual é o teu score? O score do André é 900. Pô. Ele está com essa pendência. Bom demais. É bom demais. Então o André é um cara. Aí tu abre esse score, os elementos são muito maiores que o cadastro positivo. Tu abre o score. Tu sabe, antes não tínhamos essas ferramentas, tá? Tu sabe que o André paga as contas dele sempre com 10 dias de antecedência, todas elas. Tu sabe, é tudo ali. Então aquele R$30 que ele está devendo... É uma coisa que... E antes você irrisória. não conseguia. Exatamente. É um desacordo comercial, é alguma coisa que houve. Vende pro André porque ele é um baita cara. Exato. Né? Então, assim, são situações diferentes. O SPC, ele mudou. Ele está muito mais assertivo em tudo. Sim, e robusto de dados, né? Ele vai muito além do que... Tem muita coisa. Tipo, coisa vende ou não especializada, vende. Sim. Inclusive, empresas maiores, lojistas de renome aí e tal. Tem, inclusive, ferramentas próprias para SPC. Sim. Tá? Automáticas, inclusive. Então, assim, nós temos aí uma gama de serviços ali dentro muito grande hoje, muito mais forte. E é isso que a CDL faz. Temos o nosso comercial, né? Um comercial, mais de 80 benefícios, que se eu me associar e eu tiver um filho no Barão, na Escola Barão, um filho, são 2 séries ali que eles dão um desconto. O desconto, tu paga a mensalidade de um mês, tu paga a mensalidade de um ano inteiro da CDL. Porra, que massa. Quem tem 2 filhos, nós já tivemos um diretor que tinha esse caso. Cara, ele economizava uma grana por mês, sabe? Exemplo claro. Isso que eu ia te perguntar também. Não é todas as séries, vamos lá. Sim, Isso não. foi só um exemplo, mas Sim. desconto em curso de inglês, desconto em pizzaria. Geralmente são serviços, educação. Eu até Anotou aí? anotei porque assim, a gente... Isso é legal pecado saber. esquecer, né? Vamos lá. A maior parte, tá? Serviços, educação, saúde. Saúde tem muita coisa. Plano odontológico a R$ 9,90. Tá? Farmácia também? Tem de tudo ali. Então, assim, você abre aquela carteira de benefícios. Zoológico Pomerode, todo mundo fala do Zoológico Pomerode. Você ganha um descontão ali, vai com a família. Massa. Então, assim, uma ida paga a mensalidade Sim. toda. Então, assim, vai perguntar, eu preciso ser lojista? Tu me perguntou quantos associados nós temos, né? 1.800 pagantes. E aí eu tenho que voltar também nesse assunto. A gente fez um expurgo, a gente tinha 2.300 associados há 2 anos atrás. A gente começou a expurgar. Quem não, porque assim, quando você é associado, mas não usa serviço, você pode parar de pagar, é pra bom, né? Não tô usando nada. A gente tirou quem não usava o serviço. não usava nada. Mas a pessoa pagava a mensalidade ou não? Não, aí não pagava mais e tu tava lá. É muito bonito eu dizer que eu tenho 3.000 2.300, associados, né?
Mas eu Mas não não tenho tava 3 mil, eu entrando tenho receita de 1.800. Sim. Hoje, realmente, quem está lá participa, usa os benefícios, consulta, enfim. Está Legal. lá porque acha... muitos não usam nada, mas acham a nossa representatividade importante para a cidade. Sim. Né, que a gente entra nesse assunto posteriormente. Então, assim... Então é uma mensalidade, né, Duca? Não é tipo um percentual, nada, Não, né? não. É uma mensalidade X. São vários pontos, né? Aham. O cara tem uma meia, ele paga uma mensalidade mais em conta, é 30 e poucos reais, o outro paga 50, o outro vai a 70, né? E a partir dali, aí você tem uma gama de serviços que aí, claro, Esses valores que tu falou são fictícios ou são reais mesmo? bem próximo a isso. Bem próximo Então, disso? Vamos lá, É. 35, Sim. 34, não sei. Mas o outro ali, o maior, não chega a 100 reais. Não, a mensalidade não. do CDL. Eu pago, se não me engano, 70 e pouco, mas eu sou sócio efetivo, aquele que tem voto na Assembleia e tal. Desses são 400 É associados. bem que tem democrático voto para se associar, né, cara? É Tranquilo. bem simples, bem tranquilo. Perguntou, 1.800 associados, 900 são lojistas. O resto é prestador de serviço. Olha É que advogado, legal, é cara. contabilidade. Tem todo tipo de, sabe? Eu preciso ser lojista ou ter empresa? Não, tu pode lá se associar como pessoa física. Porque E eu aí? quero aproveitar esses Os benefícios benefícios ali. tudo. Tá? Então assim, é associado, vai fazer certificação digital, tu já paga mais em conta sem ser. Sendo associado, tu vai ganhar mais no desconto. Então assim, é realmente o associativismo ali dentro. Tá? A Isso. gente trabalha muito isso. Pode me perguntar, tudo que a CDL faz, né? Aí, isso tá aí na mídia, eu Já sabe de cor e salteado. desculpa, né? Eu vou entrando, né? Isso Vai mesmo, me cara, corta é isso porque, né? Bom, as campanhas, né? Também campanha Dia das Mães, que Sim. finalizou hoje a campanha, amanhã sai o sorteio, né? Sim. Dia das Mães gratuita, 20 mil reais em prêmios, a gente dá em cupom. Isso foi uma briga minha uns anos atrás, né? Na diretoria já, eu disse, gente, vamos aumentar o valor de cupom, diminuir talvez o valor de prêmio, porque o cupom o cara ganha e volta a gastar do nosso lojista, do nosso comércio. Exato. aham. E isso a gente fez numa época em que pro Natal o lojista pagava a campanha. Nós vendíamos o kit para participar da campanha, R$390. Tu pagava, o lojista pagava. Não pensa que é fácil, tá? É, né? Nós conseguimos aí 400, 350 lojistas que participavam, o resto não participava, tá? Não queria participar, porque tinha que pagar. Hoje a gente dá gratuito isso. Então todos os lojistas. Todos os lojistas pagantes de fundo promocional, porque é um fundo promocional Sim, é a que parte. pago o ano inteiro, Sim, né? aham. Eles ganham de graça essa campanha, tanto no Natal quanto no Dia das Mães. Então, e a gente transformou boa parte do prêmio em vale compra. Por quê? O André vai lá no comércio, compra, é sorteado num vale compra, R$1.000, R$500. Ele vai voltar em qualquer loja participante, não só na que ele comprou, que ele foi sorteado, ele pode ir em qualquer uma participante. E o dinheiro fica ali. E aí entra o tal história do meu vale compra aí, R$200 que eu Isso, tô sorteando, aham. gente. Dificilmente ele vai gastar só 200. Isso também. Ou só 500, ou só 300, ou só 1.000. Ele vai botar mais um pouquinho em cima e ele vai entrar na tua loja. Oportunidade de conhecer. Aí o lojista que participava e ainda pagava pela campanha, hoje ele não paga, né? Entre aspas, não, né? Ele entende que, poxa, eu paguei 390, mas eu fiz uma venda de 1.500, de 1.000, de Porra, aí, 1.200. ó. Retorno. Outro ano ele quer participar de novo. Claro. Ele procura a CDL para Aham, participar. aham. Né? Além do que ele tem toda uma geolocalização, dados dos clientes que ele cadastrou, porque muita empresa não tem os mecanismos, né? Sim. A CDL dentro dessas campanhas, ela abre a geolocalização dos clientes que ela cadastrou lá dentro do Sim. sistema. Então, assim, ou clientes que compraram da tua loja. Então, assim, às vezes você, pô, onde é que tá vindo meus clientes? Ah, vem tudo ali da região tal ou da região tal, é aqui que eu sou forte, Ele pra pode fazer um ir. trabalho aqui. Aham. Pô, lá eu tô, pô, como é que veio tanto cliente de lá, cara? O que aconteceu? Entende? Porque dados é importante para te traçar a estratégia. Então nossas campanhas têm disso. Dia das Mães, aí vem as campanhas menores, né? Até ainda falar dessas campanhas e tal, aí teve até uma notícia, acho que foi agora, recente, que um ganhador, ele ganhou 2 vezes, ou ele ganhou ano passado e ganhou essa vez, não teve uma coisa assim, tu não lembra? Foi, eu acho que de Natal, não foi agora, Dia das Mães vai ser, né, agora, né, o sorteio, né? Eu não lembro de dar Mas eu vi que teve essa notícia, assim, que o ganhador do CDL ganhou Isso, ganhou vale compra 2 vezes. 2 vezes, né? 2 vezes. Que Pode massa. acontecer. Claro, mas sortudo, né, o cara, né? Porra. E aí o legal, ele volta pro comércio, gasta de novo, o vendedor aumenta a comissão, tá vendo? Todo mundo ganha com vale Exato, compra. é. Agora, é claro, sempre tem que ter o primeiro sorteio, né? Natal ali, tem que ter o carro. É, né? Porque chama atenção o Isso eu negócio fui ali. vencido várias vezes, não adianta, tá? Então, assim, Dia dos Namorados, Páscoa, crianças, pais, avós, aí a gente faz todo esse barulho. CDL tem a parte institucional, acho que não preciso nem falar muito aí, né? Durante a pandemia, tudo que a CDL investiu para manter comércio aberto, lutando. E aí nós vamos um pouquinho ali, André. A CDL Blumenau é uma das 209 CDLs do estado. Aham.
né? Praticamente todas as nossas cidades têm uma CDL. Menores, claro, né? Mas estão lá. Nós temos a federação e temos a CNDL em Brasília. Então, só para tu entender um pouco como é que é essa pirâmide, né? Sim. CNDL cuida das leis lá dentro do Congresso. Nós temos pessoas cuidando de assuntos referentes ao comércio. Santa Catarina, nós temos pessoas, através da federação, cuidando de assuntos. Agora tem uma questão do ICMS do leite, aí tem gente do comércio lá dentro trabalhando, lutando para que a coisa revertesse. Federação Catarinense do Comércio, FCC? Não, é a Federação dos CDLs, FCDL. Ah, FCDL. FCDL, Tá, Federação que é dos do Estado CDLs. daí. Do Estado. Tá, perfeito. CNDL, Confederação Nacional. Nacional. Né? Beleza. E CDLs. Das cidades. Nós aqui, pô, portas abertas, prefeitura, Câmara de Vereadores, tal, o que tiver. Nós agora participamos aí da nova lei das calçadas, né? O Éder Boron me chamou. Sim. Vamos participar agora também da lei das placas. Vai ser feita toda uma alteração nessa lei, já antiga, tem muita discussão. Das placas de tal. rua? Placas de lojas. Ah, sim. Tá. Que tem nesse Tá negócio tendo, de tá tendo uma padrão. alteração na questão de outdoors, Aham, que aí é uma outra turma que está participando, que aí a CDL não vai se envolver. Uma outra né? comissão. Uma outra comissão. E a CDL foi chamada em parceria. Então, essa parceria está havendo nos órgãos, né? E é para isso que a CDL tem as portas abertas institucionalmente junto aos órgãos públicos. E tem que ter. Né? O órgão público chama as entidades para participar. Claro, porque porque são nós representativos. Nós que estamos ali, e às vezes a gente também não entende. A gente está ali também, temos que divulgar. Eu vou dar um exemplo da lei das calçadas, que é uma curiosidade. Por que a pessoa não pode botar? E ano passado tem um grupo do Centro de Lojistas aqui, né? Eu lembro que uma lojista botou tapete na calçada, botou vasinho, ficou lindo. Meu, Natal, era Natal, ali tapete vermelho. Deu reclamação. Consumidor detonando. Ah, o tal, consumidor detonando. Tá. detonando, tal. Aí tropeçou no tapete. Caiu. Pode Ela acontecer. tropeçou, entendi. Né? Aí, mas por que o vasinho, né? Entrada da tua loja ali, um aqui, outro ali na entrada da porta, é bonito. Porque o deficiente visual vai comer galinha e vai bater. Vai. Às vezes a gente, lojista, né, o prestador de serviço, que não entende por que a lei tem isso. Exato. E aonde que pode impactar, né? E aonde pode impactar. Então a gente tem que ouvir também o Sim. outro lado. E eles também ouvem a gente. Isso está funcionando muito bem. Bom. Hoje, né, na época do Napoleão, eu já estava ali na diretoria e agora com o Mário funcionando igual. Eles têm nos ouvidos. Vocês viram ali o atendimento ao turista na frente do SESI. Sim. Aquilo ali a CDL deu duas batidas no bom sentido, né? Duas reclamadas para a prefeitura. Olha, que massa. pô, a entrada da cidade, um mato crescido na praça, a casinha lá, as telhas caindo e tal. Eles nos ouviram, agradeceram, sabiam do problema, mas tudo é demorado, a gente sabe como é que é a questão de licitações. Mas né? a gente sabe o poder, assim, o peso que o CDL tem para poder... Até para enxergar a coisa, Exato. porque às vezes também vezes, passa batido, se né? ninguém Pequenas- fala... Se ninguém fala, ninguém ficar em cima, Vai também ficando, pode né? ficar, né? Exatamente. Já dizia o teu pai, né? Tem que ficar em cima, senão eles não vão fazer. Então, assim, no bom sentido, é por aí, né? Então, o institucional da CDL é muito importante para a cidade, né? E assim, como é que eu vou dizer? A parte física do CDL fica na Casa do Comércio? Não, hoje a CDL está toda no Shopping da Eden. Quarto andar é o nosso administrativo todo, certificação digital, se você fez lá, é no Fui quarto andar. lá, A parte do SPC, de consultas pessoa física, né, e jurídica, que quer ir lá no balcão se consultar, aí ela está no segundo piso do shopping, dentro do Perfeito. shopping mesmo. Né? Mas a parte administrativa, que aí não atende o público externo, exceto pela certificação digital, porque ela tem uma lei específica que tem que ser sala fechada. Tu fosse lá, tu viste como é que é uma salinha, ela tem que estar fechada, ela é filmada, é tudo, tem uma lei específica nacional para isso, tá? Então, assim, o institucional a CDL faz muito bem. Agora a lei das calçadas, os barzinhos aí, botar as mesas na calçada, Sim. também fomos ouvidos, vieram com sugestões, a gente deu até sugestões que eles, poxa, achei que vocês iam bater em nós. Não, acho que não deve poder acontecer isso. Então, assim, foi muito formulada, vamos dizer, né, a várias mãos. Então, não é o poder público te jogando, não. Tem alguém participando. Mediando ali um pouquinho. Esses dias ligaram lá na CDL por causa do estantes. Aham. Botaram estante dia 3 de setembro, né? Sim. CDL, por que vocês fizeram isso? Porque saiu uma notícia que a CDL tinha decidido. Não, a CDL foi ouvida. Né? E esse ano é um ano atípico, tem pouco feriado. Sim. Né? E ainda tem eleição. Putz. Não, então a ideia dos organizadores não era ter no segundo semestre, por causa da eleição, porque vai virar politicagem. Né?
Mas, antes, ainda estamos aí com questão de Covid e não tinha feriado. Não tinha. Então, aí foram ver a Semana Gincana de Blumenau, é na mesma data. Mas vai fazer o quê? Dia 2 a Rua 15 está tomada para desfile. Dia 3 é um sábado, impacta menos o comércio. Se é para impactar, que impacte no menos. Sábado, menos. Mas aí vem o cara que diz assim, né? Eu sempre puxo pro comércio, lógico, né? Mas vamos lá. Tem o cara que diz assim, mas aí é feriadão, eu podia ir pra praia, né? Aí eu quero ir no Estantes, pô, aí mataram meu feriadão. Pô, mas daí... Cara, de boa. É a forma pro comércio também agregar mais gente. Se é pra matar o comércio, que mate nessa data, né? Já matou dia 2 mesmo. Né? Então, assim, é difícil, né? tu nunca vai agradar, né? Mas a gente é muito ouvido, eu agradeço aí até, né, a prefeitura, aí, os órgãos municipais, porque, assim, estão nos deixando falar, estão nos ouvindo, e também a gente está ouvindo eles, entendendo algumas demandas deles também, tá? Que a gente tem que entender esse lado. E assim, né, cara, Duca, como presidente, assim, do CDL, tu tava falando aí que tu, né, acaba ouvindo essas... Nunca vai conseguir realmente, né, cara, agradar, assim, né? É um foguinho cruzado, assim, que acontece, né? Tu acha que, porra, não, essa ideia aqui vai ser fantástica, todo mundo vai gostar. Pô, vem um cara lá que te manda mensagem, pô, mas por que fizeram aquilo, né? Só que tem que sempre pensar no bem da maioria, assim, né, cara? No bem da cidade, enfim, e entender que certas situações, certos eventos, eles são pontuais, eles não são, tipo, todo final de semana, tipo o próprio Stamptish, né? É uma tradição, é cultural, não vai acontecer todo final de semana. A mesma coisa... falaram da rota de lazer quando começou também, né? Pô, porque vai fechar 15, não sei o quê. Mesmo sendo um domingo, a gente sabe que, né, o comércio muitos já eram fechados e tudo mais, mas não. Porque tem a rota de lazer que vão fechar ali. Ainda alguns comerciantes reclamaram também. André, e é cultural. Eu lembro já na primeira gestão do Hélio da rota de lazer, que o Hélio saía, como presidente do CDL, ele saía pela Rua 15, né? Não tem onde comprar uma água, ele falava nas reuniões. Não tem que comprar nada. O pessoal também não sei o que, não sei o que. E foi. E pouca gente ia. Hoje eu sou franco. Eu tenho ido na rota de lazer e eu tô vendo comerciante abrindo. Sim. Porque naquela época só o Chiquinho Sorvete abria. Eu lembro. Só. Sim. Tá? E hoje tem comerciante abrindo, você entendendo que ganha dinheiro abrindo. Claro. Tá? Seja vendendo uma cervejinha, um pastelzinho. E é isso que tem que acontecer. Agora é cultural, isso demora, né? Exato. Abrir o comércio sábado à tarde, domingo em Blumenau é difícil. Eu sou um que eu não abro a minha loja, já tentei, sabe? E eu não tô no fervo, assim, né? Pior ainda. Mas assim, a gente sabe que é cultural. Se tu começar a fazer, daqui a 2, 3 anos tu colhe, mas... Né, pessoal? Já reclama antes, assim, né? A ideia tá no papel e já tá... Tu tem que plantar pra colher, cara. Exatamente. Né? Então, tudo é assim. Tudo é assim. É isso aí. Agora estamos aí com a lei dos barzinhos, das mesas calçadas. Foi aprovada, quer dizer, o cara vai poder botar mesinha, vai pagar um aluguel pelo espaço, isso aí, né, cara? nada caro, regulariza, acabou o Ministério Público, tu falou ali do Clube das Capivaras, né? Ela foi uma, que o Ministério Público bateu para fechar. Pô, não tem sentido, cara. O quê? Por causa das mesinhas ali na esquina da Curte com é esse clube que tá falando, né? Não, é que o nosso, a gente tem um clube específico ali que se chama Capivara. Não, do cafezinho. Marreta. Do Marreta? Do cafezinho ali. Sim. Tipo, bateu por causa daquela, sabe? Que tinha a bancadinha ali que... Isso, as banquetinhas. Então, assim, agora tá regularizado. Paga o aluguelzinho pelo espaço. Não pode. Tem uma lei, lógico, tantos metros, 1,5 metro tem que ficar livre da calçada. Sim, tem que ter a circulação, né? Tem ruas que não vai ser permitido e tal. Mas regularizou a coisa, acabou. E fica gostoso, né, cara? Pô, a gente eu fiquei sabendo também que até os anos 2000, a Rua 15 não tinha banco pra sentar. Pô, porque Blumenau, as pessoas sempre falavam, não, porque isso é coisa de malandro, de ficar sentado, nas praças as pessoas quase não iam, cara. Hoje não, hoje tá diferente, as pessoas sentam nos banquinhos, a gente contempla a cidade, contempla o movimento, a praça tá cada vez mais bonita. Mas consome, né? E consome, exatamente. Né? Então, assim, cara, realmente tem coisas bacanas da nossa cultura, mas tem coisas que a gente tem que pegar e virar página, né, cara? Esse negócio de não ter lugares, por exemplo... As pessoas podem, há um tempo atrás, achar que, não, banquinho, mesa, isso aqui não é o Rio de Janeiro para ficar tendo mesinha nas calçadas. Deu 6 horas, deu 7 horas, tem que cada um para sua casa, sabe? Aquele negócio bem do... Não, cara, a cidade é outra. A cidade tem que ter progresso, tem que ser cosmopolita. E aí eu vou no que o Emílio Schran sempre... Vai vir aqui também. Também grande amigo do meu pai, tá? O Emílio, ele sempre falava, e fala até hoje, naquele projeto Centro Vivo, né? Que eu também ajudei a apresentar já esse projeto para o Emílio lá no passado, primeira gestão do Hélio. Mas ele sempre diz, onde tem vida,
o bandidinho, o malandrinho não se cria. Exato. E é isso aí. Então, assim, tira tudo da courtier, tira tudo dali, lá, o bandidinho vai começar a aprontar, cara. Onde tem gente, onde tem vida, não acontece isso. Perfeito. E ele tem razão, nós temos lá um parque lá embaixo, que agora traz a prefeitura, vão revitalizar, né? Praça das Rosas. Enfim, eu sou a favor. Total. Terceiriza lá uma barraquinha para o cara vender lá, mas ele é responsável, porque ele é aberto ali, não vai criar unidade ao redor. E lá, aí você tem o Parque Ramiro Ridger. Daqui a pouco terceiriza lá para alguém e esse cara é o responsável por alguma coisa lá. Não cria. Você começar a fazer isso na cidade, você começa a espantar. Isso aí. Né? Quem não os quer. mal intencionados. Exatamente. Perfeito. A gente tem um belíssimo exemplo ali na Praça Dr. Blumenau. A gente sabe que aquilo ali era abandonado, olha tinha só. Aqueles banheiros eram imundos. Exatamente o que foi feito ali. Pronto, Coisa acabou. linda, né, cara? Agora olha as famílias ali, pessoal que faz uma caminhadinha, descansando. Tem que manter o banheiro pro público. Sim, que Beleza. tá top. Agora exatamente. todo mundo tem banheiro E pra ir. continua sendo público. As pessoas acham assim, porque foi feita a concessão, porque aquilo ali virou privado. Não, cara, tu pode ir ali, pode sentar nos bancos, tranquilo, pode usar o parquinho. Não precisa estar consumindo, entendeu? É isso aí, falasse tranquilo, tudo. né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida, cara. Qual que é a diferença do CDL, por exemplo, de outras entidades como, por exemplo, o Cindy Lojas? Pra gente que é leigo... Tá. A gente leva sempre essa... Tem a CIB tanto também. um lado quanto o outro acaba levando isso... A CDL e o Cindy Lojas sempre... às vezes assim, porque a CDL e o Cindy Lojas não fazem nada pelo comércio. Porque cadê o Natal? Eu já vi isso, né? A gente quando tá ali dentro, a gente começa a ver coisas, né? Assim, ó. O Cindy Lojas é o sindicato do comércio. Sindicato patronal do comércio, como tem o sindicato laboral, né, dos funcionários do comércio, né? Então, Cine Lojas, sindicato. A CDL é Câmara de Dirigentes Lojistas. O que a CDL trata? Foco principal lá do passado, SPC. Agregado a isso, muitos outros serviços, tá? Então, o Cine Lojas também deve ter sua representatividade no Estado e federal. Só que os dois tratam de comércio. Então, assim, basicamente um trata do sindicato. Por exemplo, você vai tratar do aumento do salário do funcionário do comércio. O CDL leva a palma, o CDL não tem nada a ver com isso. Não posso negar que a gente acaba participando, porque alguns lojistas, como eu estou presidente do CDL, eu acabo participando, já quando era vice também, das reuniões para tratar do índice do comércio e tal, né? Mas isso... Quem trata disso realmente é o Cindy Lojas. Né? Então, tipo assim, por exemplo, tu tens uma empresa, aí tu pode ser associado ao Cindy Lojas, tipo... Posso. Né, se quiser, tu pode ser Sou, associado. E tu é, por sou. exemplo. Então, assim, outros empresários também, porque eles têm aquela questão de ter uma representatividade em relação ao sindicato patronal do comércio. Por exemplo, por que eu vou me associar a um Cindy Lojas? Primeiro, eu tenho que registrar um funcionário. Eu tenho que fazer exame médico funcionário, eu tenho que... Entende? Então, eu vou me associar ao Cindy Lojas. É um sindicato patronal, entende? Eu tenho a taxa para pagar. É claro que existem algumas taxas, eu não vou entrar na seara, mas com a mudança da lei aí dos sindicatos e tal... Sim. Né, o Emílio pode conversar melhor com isso, mas eles tiveram que criar algumas situações para ter renda. Claro. Respeitamos isso e tudo certo. E às vezes meio que é forceps e aí o comerciante não quer pagar e aí começa o embrólio. Por exemplo, para fazer o horário de Natal você tem que pagar uma taxa porque senão a loja vai fiscalizar e tu vai pagar a multa, aquela coisa toda. Por quê? Porque antes eles tinham uma renda, você era obrigado a contribuir. Isso, Hoje não é obrigado a contribuir, tá? Aí então tem que criar mecanismos para virar receita, então assim, mas isso é uma questão do Cindy Lojas. A CDL tem a sobressalidade, é associativismo e atrás dela tem um monte de outras coisas, serviço, SPC, enfim, né? E o Cindy Lojas, claro, ele tem a parte dele, ele também está se reinventando e tá certo, porque senão tu mantém, né? Tu tem que ter renda, é normal. Sim, a gente ainda vive numa sociedade que o dinheiro é importante. A diferença é que assim, o Cindy Lojas Blumenau, ele agrega uma região grande, várias cidades. O Emílio vai poder te falar isso, Timbó, uma região bem grande. Entendi, aqui, né? não só Blumenau. E o CDL é só Blumenau porque Timbó tem cidade. o CDL de Timbó, né? Gaspar, tem, Ilhota tem, tá? Então assim... E assim, tu acha que, né, trabalhando assim, tanto no CDL e já conhecendo o Cindy Lojas, assim, a questão fomentar o comércio, os dois têm uma boa pegada? Harmonia.
Uma harmonia, tipo, que nem assim, o CDL faz as campanhas, Dia das Mães, tal, Natal, sim, de lojas, faz alguma coisa nesse sentido? Ele busca fomentar ou ele fica numa situação mais de administrativa, assim, mais... Eu te diria o seguinte, na pessoa do Emílio, tá? Eu posso te falar que é um grande parceiro, tá? O Emílio já foi, na primeira gestão do Hélio, ele era diretor de patrimônio da CDL. Legal. E ao mesmo tempo ele era presidente da Cine Loja já, né? Então assim, o que acontece? Por exemplo, campanhas de Natal. A gente já teve campanha em que a Cine Lojas bancou um automóvel. Nós tivemos campanha de fazer 5 automóveis. Então, a Cine Loja bancou um. Parceria mesmo, cara. Parceria. Que legal. Campanha Vamos Superar. Quando começou a pandemia, nós montamos uma campanha, vou falar bem rapidamente. Era uma quarta-feira, dia 20 de março fechou o comércio. Na sexta-feira à noite, eu estava dentro da agência, eu e o Hélio, fechando uma campanha Vamos Superar. Lembra daquela campanha? Sim. Outdoor e tal. Na terça-feira os autódromos estavam sendo colados. Porra, rápido. E Lojas participou junto. Tá? Legal. Áudios que foram, pessoal, vamos se cuidar, tal, comércio, Cine Loja junto. Então, assim, há uma parceria assim. Emílio, vamos participar junto? E vice-versa, o próprio Emílio. O livro, Pois é. né? Ele veio falar comigo, Duca, vamos participar. Claro, Emílio, Rua 15, história da Rua 15, como é que a CDL vai ficar de fora? Não pode. Nossa. Né? Então, assim, há uma parceria sim, né? Mas realmente a CDL vai nas campanhas, a CDL vai nesse. E eles ficam, às vezes, até na retranca, porque não é a função principal deles, mas eles apoiam, procuram incentivar Dentro do que o comércio podem. abre à tarde, procuram, né? Sim. Tem que participar institucionalmente, com certeza. E aí, a questão da CIB, porque também, né? Associação do Comércio e Indústria, né? Como A é que é CIB essa já vai parceria? muito pro lado industrial. É mais lado industrial. É mais lado industrial. Tem comércio também. Nós Sim. temos associados cair lá, nós temos situações aí. Mas ela vai mais pro lado industrial. Entendi. E no nome, Renato Medeiros, que também me dou muito bem, né? A gente sente que ele já vai para um viés, não que a CDL, mas aí já é mais a nossa federação, mas também a CDL já se envolveu, por exemplo, 470. Lá atrás, eu também fui, como eu era ainda Relações Institucionais, também fui defender a duplicação da 470 lá em Itajaí. Entende? O Renato Medeiros e a CIB, ela procura se envolver um pouco além, mais na parte política, mais essa parte obras maiores, Sim, infraestrutura, né? e tal. Não é que seja via de regra, mas você pode ver que lá é mais indústria, a gente sabe disso. E aqui é mais comércio, até porque são situações diferentes, né? Aqui a nossa realidade é diferente da indústria, então, mas tem comerciante lá também, associado lá também, tá? Como tem indústria aqui também. Perfeito, cara. Pô, tu tens uma mensagem, né? Sim, tem uma mensagem aqui do Antes Rodrigo da, Ramos. antes da Joyce falar a mensagem do Rodrigo, acho que a gente conseguiu, né, Duca? Falar bem, né? Pô, a gente tá aí, ó, 1h50, tá top demais. Só eu falei, né? Foi muito boa a conversa. Bastante história. O Rodrigo Ramos mandou: Duca, tive a honra em trabalhar com teu pai, muita admiração por ele. Obrigado, Rodrigo. E assim, Rodrigo, só externando aí tua mensagem, de vez em quando eu recebo essas mensagens assim do pessoal de jornalismo também, né? O Alexandre Pereira esses dias disse pra mim, Duca, eu não trabalhei com teu pai, mas eu lembro dele, né? Eu era, imagina, o Alexandre dizer, e assim tantos outros, Walter Ossmann, eu sei que esses tempos ele fez e citou o nome do meu pai, e eu não via, mas me disseram que ele se emocionou, né? Eram grandes amigos, e assim tantos Carlos outros. Tonetti teve aqui, falou. O Carlos Tonetti, que eu não sei muito a história do Carlos com meu pai, mas... Não, cara, mas o teu pai... eu vi o comentário dele, numa boa, né? Sim. Mas assim... Tu vê, cara, o Carlos Tonetti é um cara extremamente inteligente e também, né, até muito parecido com a questão da personalidade do teu pai, né, de também não ter preto no branco, né? E ele, cara, uma das coisas que marcou a vida dele é ele ter conseguido ganhar na argumentação com o teu pai, cara. Pra te ver como a questão, assim, da inteligência do teu pai, da personalidade do teu pai marcou. Porque, né, como eu falei, o Carlos Tonetti é um cara inteligente. Sim, imagina como o teu pai era inteligente pra que ele sentisse aquela, porra, consegui uma vez na vida eu consegui. Pô, que legal isso aí. E é isso, então a gente sente esse orgulho aí, com certeza as pessoas, e é o que tu falasse, não é o tapinha nas costas, porque não tem necessidade disso, né?
Exatamente, cara. Que legal. Duca, eu tô muito contente, cara, muito feliz. Pô, foi um papo muito aberto, super livre, tranquilo, assim. Eu adorei conhecer a questão aí do CDL, um pouco da tua vida, também muito da vida do teu pai, assim, cara, que legal, porque a gente acaba procurando, pesquisando, encontra infelizmente poucas coisas. Tenho certeza que nessas tuas arrumações e seleções daqui a um tempo, um futuro breve, a gente vai ter possibilidade de pesquisar e saber muito mais sobre a história do teu pai. Mas que legal, cara, que a gente pôde ter um Blumencast aí, um episódio 134, homenageando a memória do teu pai, que fez muito pela cidade. A gente sabe o quanto que os jornalistas são importantes para a nossa cidade, a questão comunitária, a questão de representar o lado, né, do povo, não só a questão do político, né, tem que fazer esse equilíbrio na balança. Teu pai fez muito isso, assim, pelo que a gente também ouve, pesquisa e tudo mais. Foi muito legal, cara, tu ter vindo aqui. Eu quero também te presentear aqui com o nosso boné aqui do Blumencast, né, cara? Então, para que tu lembrar aqui, a gente fez questão de personalizar aqui, ó, com o teu nome. Olha, Joyce, depois tu bate uma foto. Com certeza, com certeza. E falar só rapidamente aí, agradecer ao NZ Caps, né, que faz os nossos bonés do Blumencast aqui. E quem quiser fazer um boné personalizado a partir de uma unidade, tá? Pode fazer quantas unidades? A partir de uma, eles fazem personalizado para vocês com material fantástico, de primeira qualidade aí, de primeira linha, muito bem feitinho para vocês, tá certo? Duca Soares, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui, pelo papo. Pô, tu é um cara extremamente humilde, simples, assim, que legal ter te conhecido lá no lançamento do livro, que bom que deu certo aqui o nosso papo. E, cara, te desejar muito sucesso, né, e que muito sucesso ainda mais nas tuas arrumações lá do acervo, que tem bastante coisa aí. E tenho certeza que em breve a gente vai poder ter acesso aí a esses documentos legais do teu pai. Com certeza, só me dê um tempo porque é coisa. Gente. Eu imagino. É coisa e o pó é grande. A rinite ataca, né? Hoje tava bravo. A gente espera que tu tenha gostado do Blumencast, cara. Muito obrigado aí, tá? Foi muito legal, o bate-papo. Eu falei isso no início, né? Não tem como melhor que o microfone e o tempo aberto pra gente poder falar. Pena que aí eu me alongo um pouquinho demais, mas... Animal. Tá? É assim, a gente engrena e vai falando. Quando a gente tem propriedade de conhecimento, a gente consegue tocar o negócio, né? E é isso aí. Parabéns aí pelo teu programa, né? 134? 134. Tá gravado. Aí, coisa boa. Obrigadão então pra Joyce, né? Que sempre apoia e nos ajuda aqui nos bastidores, né, Joyce? Isso aí. Tamo junto. E agradecer muito aí todo mundo que acompanhou a gente aí pelas plataformas de áudio, pelo YouTube. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário se você tem alguma memória aí do Luiz Antônio Soares. Se você quer falar sobre a CDL, deixa aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o Blumencast e as histórias da cidade, tá certo? Grande abraço e tchau!